Cheguei acelerado com mais um episódio do NunoCast. É um prazer dessa vez estar apresentando a vocês uma pessoa mais especial que eu tive a oportunidade de conhecer esse ano. Estamos aqui com Dira Lopes, mentora de vida e carreira, que está agora desenvolvendo um projeto de mentalidade que contribui muito para a sociedade de hoje. Dira, fica à vontade aí, seja bem-vinda. E enriquece a gente com esse conhecimento vasto que você tem aí, tá bom? Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho de autoconhecimento, de mentalidade e mais, tudo mais que você quiser saber. Manda ver aí nas perguntas e a gente vai bater um papo bem legal hoje. Ah, bacana. Antes de tudo, assim, o que você tem a dizer pra gente com relação à construção da Dira, né? De onde surgiu, de onde é a Dira, né? Como que iniciou essa paixão pelo desenvolvimento aí na questão do conhecimento e mentalidade, que é importante hoje e um tema muito atual, né? Verdade. Eu falo que eu sou improvável, Bruno. Eu vim de uma origem muito humilde, nasci na maior favela da América Latina. É a Rocinha? Rocinha. Rocinha, caramba, legal, novidade. Pois é. E meus pais, é uma mistura, vieram do Nordeste, a minha avó, meu avô, meu pai é carioca, minha mãe é nordestina, cearense. E com 4 anos de idade a gente se mudou pra cá, pra essa cidade, e aqui eu vivi a minha vida toda. E eu sempre tive uma mentalidade empreendedora, aquela que vendia adesivo na escola, procurava fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E com 12 anos eu tive a oportunidade de começar a trabalhar passando roupa. Você teve pouco tempo na Rocinha então, né? Com 4 anos de idade. Agora a Rocinha, ela para mim representa muito dessa questão de empreendedorismo e social. Eu tenho uma história que eu estava contando hoje com um amigo, que eu conheci um rapaz na pandemia, que ele trabalhava vendendo travesseiro. Por que eu estou contando essa história? Porque é um mercado, eu acredito que ele independe de qualquer questão do governo. Até mesmo porque o governo tem tanto acesso lá, mas assim, é um lugar que desenvolve o mercado. Então, por conta própria, como você falou, né? Talvez algo já vem da sua infância, esse conceito, né? De empreender, de desenvolver. Então, essa história desse rapaz me chamou muito a atenção. Porque, de alguma forma própria, eles conseguem se autossustentar, né, dentro de um mundo. Ele é praticamente quase um estado, né? Você falou, a maior favela da América Latina. É gigantesco. Quando passa por debaixo do túnel, assim, você dá de frente com aquela favela enorme, linda. Sim. Então, isso já pode vir até de lá, né? Verdade. Lá tem um comércio muito vasto e tem lojas grandes também, tanto comércios de pessoas próprias que moram lá, quanto marcas grandes que têm lojas lá, de eletrodomésticos, etc. Mas quando meus pais foram para lá, era mato. A Rocinha era roça mesmo. Minha mãe lavava roupa no rio, com a bacia na cabeça e ia lavar roupa no rio. E meu pai trabalhava levando sacola de compra para as senhoras, enfim. E ele decidiu sair de lá porque tinha uma parte da família que já morava aqui e tinha um receio também da questão da criminalidade, violência. Mas eu tinha uma mente assim diferenciada para essa questão de gestão financeira já. A gente chama de barraca, uma birosca de vender doce, vender coisas, sorvete. E eu sempre juntei dinheiro, ensinei minha mãe a juntar as moedinhas para poder comprar outras coisas. Eu lembro que uma vez eu fui no Ceasa com ela e eu ganhei uma caixa de Babalu. E uma criança, o que faria normalmente? Comeria tudo. Comeria tudo. E eu falei assim, não, mãe, eu posso vender essa caixa de Babalu e ficar com lucro? Ficar com dinheiro? Aí ela, pode. E aí eu fui comprando outros doces e fui fazendo mais dinheiro, fui administrando uma parte das vendas. É interessante quando nasce esse desejo, né, pelo empreendedorismo, desde pequeno você conseguiu construir isso. E com relação à sua família, você é filho único, pai, mãe? Sou filha única, meus pais também moram aqui, atualmente eu moro sozinha. Mas nós moramos na mesma cidade. Eu tenho família lá ainda, na Rocinha, de vez em quando eu vou lá. Tem minha avó tá com 86 anos já. E ela mora lá ainda, né? Mora lá. Ela fica lá e cá, né? Ela vem aqui, visita, e vai pra lá. E hoje eu sou filha única, trabalho desde muito nova, acho que eu sempre tive essa veia de trabalhar. E aí chegou um momento, eu empreendia, como eu te falei, nessas pequenas coisas, mas a mentalidade ainda estava presa na CLT. Ainda estava, né, que tinha que ter uma certa estabilidade. E aí eu comecei passando roupa para minha tia, com 12 anos de idade. Com 12 anos, isso que eu ia perguntar, isso já foi aqui em São Gonçalo, Foi aqui. E depois que eu me toquei, já bem mais velha, que a minha avó era passadeira.
E eu fui seguindo os mesmos caminhos. A sua avó que hoje mora na Rocinha. Que tem 86 anos, é a única que está viva atualmente. Meu avô faleceu com 95 e ela tá com 86. E aí ela era passadeira. E eu falei, meu Deus, eu tava seguindo os mesmos passos ancestrais. E é muito interessante porque minha avó disse para mim esse ano, inclusive, que quando eles vieram do Ceará, a família dela, sempre achei que eles fossem muito humildes. Sim. O pai dela, mas ela disse que eles tinham muitas terras lá. Tinham gados, terras. E que eles saíram de lá por falta de ambição. Porque eles poderiam tocar as terras e ter condição financeira. Mas eu acredito que na época era meio que um vislumbre vir para o Rio de Janeiro, conhecer uma cidade grande, com muitas outras oportunidades. Abandonaram tudo, deixaram tudo para trás para conhecer o Rio de Janeiro. Isso, vieram tipo, um caminhão, umas histórias muito loucas. Às vezes eu paro para ouvir, é muito interessante. Eu acho que talvez tenha sido uma ambição de fazer algo diferente. Só que num lugar que na época não tinha uma condição, uma estrutura, e eles tiveram que passar muito sufoco, trabalhar muito e passaram por situações bem aquém do que necessitariam para poder chegar onde chegaram. É uma realidade diferente, né? Você vê no Nordeste, como você falou, tinha muita terra, então isso. Automaticamente o que você produz dentro desse espaço, ela já te garante uma vida estável. Já no Rio é diferente. Porque se você olhar a Rocinha hoje, no caso onde eles vieram conhecer o Rio, são casas bem próximas, então você tem pouco espaço para produção. Então, automaticamente, essa escassez ali de espaço mesmo, né, geográfico, de oportunidades, ela acaba dificultando e fazendo que você tome um outro rumo, né? A questão da mudança hoje, ela estava mais relacionada para São Gonçalo com relação à família ou mesmo a questão de preservar? Você falou filha única, né? De preservar. Você, e meu pai né? tinha medo porque antigamente tinham alguns chefes, alguns governos internos, poder paralelo, que acabava tornando perigoso, de repente, você ter uma menina e eles cismarem de querer... Isso era um bem comum, né? De ser desejado por alguém que não tem uma vida ali correta diante do padrão moral e ético ali. Isso, E na família do meu pai, assim, todos conseguiram ter uma vida digna de trabalhar, de construir família, não ir para um lado errado, exceto um irmão do meu pai adotivo, que infelizmente morreu por causa disso. Então, a ideia era a gente ir para um lugar que fosse mais tranquilo, que tivesse uma segurança, uma estrutura melhor para se viver. É bom que, assim, vindo para São Gonçalo, eu acredito que você teve a oportunidade de ter acesso a outras coisas, até mesmo a educação, né? Não sei como é que funciona hoje, eu acredito que seja um pouco aquém do básico lá na Rocinha, mas São Gonçalo chegou a ter suporte também, não? Não, pior que não. Na Rocinha hoje, se bobear, você tem mais estrutura do que aqui. Hoje? Atualmente, eu não consigo comparar no passado porque eu não vou ter dados para te passar. Mas hoje em dia você tem muitas instituições que ajudam. Então as crianças lá, além do ensino normal, tem capoeira, tem surf, tem várias dança, vários projetos sociais que hoje aqui muitas vezes fica mais difícil. No bairro onde eu morei, não tinha essa estrutura, não tinha esse tipo de incentivo. Eu era muito sozinha enquanto na época eram quintais muito grandes, eram terrenos muito grandes, também não era muito construído como é hoje. Certo. Então não tinha uma população tão densa onde a gente morava. E aí eu tinha algumas amigas, o pessoal da escola também, que eram meus irmãos, assim, onde eu brincava. Ah, legal. E teve que se adaptar com muita influência externa, né? Você acha Sim. que hoje essas decisões, essas mudanças, elas afetam diretamente na vida do ser humano como construção de caráter, né? Como que isso influencia numa vida adulta, toda essa mudança? Tudo que a gente vive na infância, tudo que a gente vê, ouve, sente, influencia na nossa vida adulta. Porque é a nossa crença que vai sendo formada, a nossa mentalidade está sendo moldada a partir daquilo que a gente vê. Imagina assim, você mora aqui em São Gonçalo. Pensa que se não tivesse internet, se não tivesse televisão, você só ia conhecer São Gonçalo. Você ia conseguir sonhar com neve? Não. A menos que fosse dormindo, literalmente você dormir por um acaso do seu inconsciente, você sonhar com neve.
Então, aquilo que a gente não tem como parâmetro, é muito difícil você conseguir romper essa barreira, você conseguir se imaginar fazendo isso. Então, o nosso meio influencia completamente o rumo que a gente leva. E eu falo de ser improvável justamente por causa disso, porque apesar de tudo isso, eu fui galgando caminhos que foram diferentes. Apesar de estar, assim, me sentindo um pouco só, no sentido de não ter muita mentoria, não ter muita orientação na época, porque meu pai tinha a 3ª série, no ensino fundamental tem, né, a 3ª série, e minha mãe terminou o ensino fundamental já depois de uns 50 anos. Pode dizer que é uma realidade da grande maioria hoje no estado do Rio de Janeiro, porque eu lembro também que até pouco tempo, dificilmente, meus avós, né, ter escolaridade em si, mas era dotado de uma sabedoria ímpar, né? Incomum. Empírica, também. De Como experiência de isso? vida. Não tinha educação, mas a própria vida trazia com eles, assim, sabedorias que talvez um doutor aí não tenha. Eu acredito que antigamente tinha mais tempo para conversar, para construir valores, caráter. E hoje em dia é tanta informação, hoje a gente fica no raso. A gente não se aprofunda em muita coisa. Você tem acesso a muitas informações, mas com pouca profundidade. Então, antigamente, parece que o tempo rendia mais. Se você for até para uma cidade do interior, até tem essa impressão que as coisas são mais devagar. E os pais conversavam mais, orientavam, tinha essa formação, né, do que era certo, do que era errado. Enfim, e minha avó é uma que mal sabe ler e escrever. Mas ela tem uma sabedoria enorme. Muita coisa do que eu aprendi, que ela me ensinou, na verdade, eu trago para mim até hoje. Eu acho legal a gente trazer essa questão de base, porque você mesmo comentou, você acabou adquirindo uma profissão ali aos 12 anos que sua avó já praticava. Então, assim, inconscientemente, você exerce muitas coisas que, de repente, você não escolheu, mas em algum momento viu, né? E como é que funciona isso dentro da nossa cabeça hoje? Assim, eu nunca pensei em ser uma passadeira, mas aí minha avó foi passadeira e em algum momento na minha vida teve uma passagem ali. Como isso funciona na mente da gente? A gente tende a repetir padrões dos nossos pais, avós, enfim, da nossa ancestralidade, ou repelir padrão. Então, às vezes você fala, não, isso eu não quero pra mim, e você procura se afastar e fazer totalmente o contrário. E às vezes não é nem o caminho, você faz aquilo só de raiva, para contrariar, né? E aí você fica tentando e não dá certo, mas você quer provar a sua tese de que aquele é o caminho que não pode ser igual. Às vezes vai para um lado bom. Às vezes uma criança tem um pai alcoólatra, um pai que bate na mãe e fala assim, eu não quero isso para mim. Eu vou ter uma família mais perfeita possível, vou ser carinhoso, vou cuidar. Não sabe nem como fazer, só sabe. Exatamente, ele não quer aquilo. E um dos princípios pra gente entender o que a gente quer é entender o que a gente não quer, o que a gente não tolera, o que a gente não topa. Então, de uma forma ou de outra, você entende que o que a gente vive na infância impacta as nossas decisões futuras? Seja para repetir aquilo, ou seja para falar, não, isso aqui eu já vivi e não quero isso para mim. Então, seja positivamente ou negativamente, a gente é influenciado. Tem uma coisa que eu acho, eu reparei uns dias desses, né? Eu dormindo, eu reparei que eu deito assim de bruço e coloco a mão na cabeça e depois eu fui visitar meu pai e vi ele dormindo. E eu reparei assim, cara, eu tô fazendo durmo igual meu pai. Assim, eu não tava, nem imaginava, assim, então é engraçado como que, de fato, né, algumas coisas acabam dando continuidade através da nossa vida sem a percepção. Sim. A gente está falando de um assunto mais simples, mas por quê? Para deixar bem claro que tudo que envolve decisões, comportamento, tem uma influência antes do que a gente possa ter conhecimento, né? Antes de que a gente possa ter a decisão de escolher ou não. E acaba acontecendo naturalmente. Sim. Então, assim, você comentou que a gente acaba... como é que foi a palavra que você utilizou? Repetindo ou repelindo? Repelindo comportamentos, que é quando você não quer aquilo, mas não sabe como fazer. Uhum. E qual é a forma que você enxerga da construção? Não sei se posso tratar da mentalidade ali por base. Por onde começar? Por onde dar início na formação, né, na construção ali de uma mentalidade saudável, sólida? Sim. Ao meu ver, o primeiro passo seria o autoconhecimento. Seria você entender, ter esses insights. Por que você se comporta assim?
Por que que você age dessa forma? Por que que você faz uma coisa e tem esse resultado? Porque às vezes você está batendo cabeça, quer ver uma coisa? Uma pessoa pode ganhar na loteria, mas se ela não tiver mentalidade para gerir aquele dinheiro, daqui a 1, 2, 3 anos ela vai perder tudo. Então ela precisa primeiro se conhecer para ela aprender ferramentas para lidar com a vida, porque a gente não aprende isso. A gente passa 20 anos na escola aprendendo coisas que talvez a gente nunca vai usar. Até hoje eu não usei a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Não vou usar, provavelmente. E não aprende a conviver em sociedade, a se relacionar, seja pessoal, profissionalmente, finanças. Então são coisas básicas que a gente cai no mundo e chega lá sem saber, a gente vai quebrando a cara, né? Errou e dá o nosso jeito, conserta. Então acho que a primeira coisa é o autoconhecimento. A partir daí você vai entender por que que você faz o que você faz e por que que as pessoas agem dessa forma também. Hoje eu atendi uma cliente e a gente estava falando sobre perfil comportamental. E ela falou, putz, agora eu entendi por que que meu pai e meu irmão são assim. Idêntico. E ela é o oposto. Entendi. O pai e o irmão é de um jeito e ela é totalmente diferente. Ela se sentia mal, parecia que ela estava sendo excluída, que eles não davam, né, a mesma tolerância, não tinham a mesma paciência com ela, mas porque eles são perfis completamente diferentes. E a expressão dela foi de alívio, de... Agora eu entendi. Passei a minha vida inteira, às vezes, se sentindo rejeitada, sentindo menos valia, mas simplesmente porque eles têm uma forma de falar diferente da dela e o significado que talvez ela desse para aquilo fosse de rejeição, de exclusão, de indiferença, quando na verdade é só o comportamento deles. E você vê que por falta de conhecer detalhes, né, de uma personalidade ou da forma que reage com as situações na vida, ela se excluiu ou deixou de permitir, deixou de viver coisas boas mediante o que ela fazia, né? Então o primeiro passo seria o autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, qual seria o próximo passo para construir uma mentalidade sólida? Da mesma forma que a gente é influenciado pelo meio que a gente vive, tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, a gente precisa ter o que eu chamo de matriz ativa. É você começar com proatividade a pesquisar coisas que vão fazer parte do seu dia a dia e eliminar outras coisas que não vão fazer mais parte da sua vida. Então você começa a introduzir, por exemplo, livros, filmes que vão te trazer alguma consciência, treinamentos, cursos, mentorias, coaching, porque isso vai fazer com que você tenha outros insights. Livro, por exemplo, podcast, é uma ótima forma de você entender coisas que não estavam em você, de você ver o sucesso de outras pessoas, de você ver que outras pessoas conseguiram fazer aquilo que você sequer imaginava que era possível. A nossa mente só consegue fazer aquilo que ela sabe que pode. Então, se você vê o início de várias competições, que até a primeira pessoa fazer, ninguém tinha tentado, porque achava que não era possível. Quando uma pessoa foi lá e bateu o recorde, fez determinada quantidade de vezes aquilo, várias pessoas conseguiram. Então, o nosso cérebro ele precisa entender que é possível. Esse é o primeiro passo. Como é que eu sei disso? Saindo da minha caixa. De novo, mesmo exemplo, se eu estou aqui, só em São Gonçalo, não tenho nada para me mostrar o mundo externo, eu não consigo entender que existe algo maior do que onde eu estou. Então, eu preciso procurar fazer isso. Se eu estou todo dia só vendo jornal, só vendo outros programas, que esse padrão se repete. Tudo que a gente vê, ouve, ele estimula hormônios, ele faz com que haja liberação de hormônios, com que emoções sejam liberadas. Aí imagina, eu acordo de manhã, ligo a televisão, tá passando um jornal, um monte de criminalidade. Qual vai ser a emoção que eu vou sentir, provavelmente? Medo, angústia. Talvez eu nem queira sair de casa para poder conquistar o mundo. Então eu tenho que filtrar o que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que eu vou ler. Ou assistir de uma forma imparcial, né? Não se colocando, não se envolvendo emocionalmente. Mesmo assim, muito rapidamente. Tipo, Não tem como fugir disso? Não tem como, é inconsciente. Mesma coisa, você tá assistindo, de repente passa um lanche, um hambúrguer. O que vai acontecer com você? Fome. Vai sentir vontade. Poxa, o hambúrguer agora caiu bem. Por que você acha que no meio das coisas tem lá a propaganda? Porque é inconsciente. Você viu, ficou lá a imagenzinha do hambúrguer. Quanto tempo você acha que é necessário para uma pessoa construir ou se encontrar dessa forma? Porque hoje está tudo muito rápido.
Então, por exemplo, a pessoa identificou ali, ela no autoconhecimento, na autoanálise ali, ela identificou, olha, eu não faço parte desse padrão, eu quero mudar. Né? E aí ela vai buscar outras coisas, só que quando ela vai buscar, ela também não busca com a certeza. É o que você falando, às vezes pela forma indireta ali, ela só não sabe que ela não quer participar daquele momento. Agora, quanto tempo você acha que é necessário para uma pessoa se conhecer, desenvolver aquilo tudo? Porque eu vejo que as pessoas tentam executar alguma atividade ou alguma mudança na sua vida, mas estão tendo o hábito de querer resultado assim, muito rápido, sabe? O que você acha que é um tempo razoável para a pessoa ir construindo o seu? Tá. Vamos lá, pensa numa academia. Se eu for para academia uma vez por semana, eu tenho resultado? Muito demorado, né? Demorado. Ou se eu for todo dia, mas fizer 1 minuto, vai adiantar? Se eu for lá, ficar 1 hora, mas cada peso que eu pegar, eu fizer uma vez só e parar, vai adiantar? Não. Então, depende muito. Eu posso te dizer que mudança acontece rápido, mas vai depender do estímulo que você der. Quanto mais estímulo você fizer, mais você vai mudar. Tá. Então, tratando dessa questão de proximidade, né, de pessoas que estão ali à sua volta, hoje o seu trabalho está totalmente direcionado, né, a acompanhar e incentivar pessoas ao autoconhecimento, ao desenvolvimento. E depois da profissão que você desenvolveu, acabou herdando, né, da sua avó, como é que desenvolveu isso até se chegar aqui? Então, na verdade eu fiquei 2 anos mais ou menos fazendo isso, até que eu fui realizar um sonho. Desde criança eu queria ser professora. Eu brincava no quadro, queria ensinar para as pessoas, isso sempre foi As brincadeiras de criança era bem comum, né? Professora. Eu gostava de correr também, tudo que era brincadeira de correr eu fazia, mas sempre que tinha oportunidade eu estava ali brincando de ser professora. E eu tenho 2 tias que são professoras. Minha mãe foi dona de casa a vida toda, trabalhou uma vez só durante a vida dela, mas as minhas 2 tias eram professoras e eu me espelhava nelas. Até que apareceu uma oportunidade, minha tia saiu da escola que ela dava aula e eu sempre fui muito madura, com 14 anos, ela me chamou para poder dar aula no lugar dela. E ela, você quer fazer uma entrevista com a diretora? Eu falei, quero. E eu fui lá, fiz a entrevista, passei e comecei a dar aula. Comecei a dar aula, fiquei 1 ano e pouco dando aula. E eu sempre fui multifuncional, multipotencial. Tinha vários gostos. Sempre influenciando, né? Vários gostos. E eu também queria ser cabeleireira. Fui fazer curso e, no primeiro salário que eu tive como professora, eu paguei um curso de inglês, curso de informática, curso de digitação. Fui buscar conhecimento onde estava mais próximo. Eu tinha um primo que ele me zoava. Ele falava, vem cá, o que você vai fazer? Você vai trabalhar no salão, vai atender telefone, vai digitar alguma coisa? E dar aula. Vai preencher alguma coisa na planilha, vai dar... O que você vai fazer? Falei, não sei, mas por enquanto eu vou fazer tudo o que tiver. Fiz curso de administração. E aí, na época, por isso que eu te falo que eu me sentia sozinha no sentido de ter que galgar meu próprio caminho. Porque como meus pais não tinham esse conhecimento, eu lembro que quando eu saí da escola, eu pedi R$15 para ele para continuar pagando os cursos, para complementar, porque eu tinha guardado um dinheiro, e ele não tinha R$15 para me dar. E ele também não tinha noção do quanto que aquilo poderia impactar na minha carreira. Para ele era, para que você está fazendo esse monte de curso? E foi engraçado porque eu passei um tempo trabalhando como cabeleireira, ganhei o dinheiro que eu precisava, voltei para o curso. E quando eu voltei para o curso, eu comecei a trabalhar como professora de inglês e de informática. Apareceu uma outra oportunidade. Eu posso dizer que eu acho que eu trabalhei com tudo que eu já fiz curso. Todos os cursos que eu já fiz, e não foram poucos, eu já trabalhei, já fiz alguma coisa. Fui trabalhar como operadora de telemarketing também. O computador estava servindo para aí uma coisa. É interessante a gente analisar essas falas, porque algumas pessoas dizem, tem um hábito assim, cara, vamos você focar em um objetivo. Mas nem sempre a oportunidade vai surgir do que você quer ali. Interessante que você desenvolva o seu conhecimento, né? Pratique, mas está atento também, né? Como você falou, eu explorei tantas coisas, isso tem 2 lados. Pode de alguma forma perder o seu foco, ou pode também te ajudar quando tiver algo que você precise, que se encontre. Todo esse conhecimento ele vai agregar valores para você fora do normal. Porque se eu quero trilhar um caminho só de ser professora, e não tenho conhecimento, vou dar um exemplo simples aqui.
não tenho conhecimento de tecnologia, como que eu vou preparar hoje um material digital se eu não passei, se eu não tive experiência, um conhecimento de uma área diferente da minha, né? Então é interessante que a pessoa esteja sempre a mente aberta também, porque contribuiu, né, no seu caso. Exatamente. Isso você falou tudo, porque na verdade eu tive um golpe, um impacto no meio dessa trajetória, porque eu tinha o sonho de ser professora e fazer faculdade de inglês e português. E no meio de toda essa adaptabilidade, de eu fazer várias coisas, e eu na verdade, de manhã trabalhava como operadora de telemarketing, dava aula à tarde e à noite era monitora no curso, e eu desenvolvi um cisto nas cordas vocais. E foi numa época que eu tinha passado para a faculdade e nem computador eu tinha, acabei perdendo a primeira etapa da classificação por não ter como visualizar, mas culminou de eu ter esse cisto, ter que operar, e eu falei assim, eu vou desistir da carreira de professora, não vou ficar utilizando, na época era tudo muito ainda escasso. E eu, justamente por essa capacidade de olhar o copo cheio, né? O que eu posso fazer então? E eu sempre tive uma coisa, em um desses cursos que eu fiz uma visita ao McDonald's. Sim. E tinha um gestor que ele começou da base e estava gerenciando várias lojas. E eu sempre ficava com ele na cabeça. E eu falei assim, bom, se eu não conseguir o que eu quero, que era galgar, lecionar, ser treinadora na empresa que eu trabalhava como operadora de telemarketing, eu vou trabalhar no McDonald's, eu vou dar tudo de mim, vou me destacar e vou virar gerente igual aquele cara lá. Eu pensava sempre assim, procurando se dedicar ao máximo. Eu falava assim, eu só quero uma oportunidade. E aí, nesse interim, quando eu saí do lugar onde eu trabalhava, como operadora de telemarketing, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha recém voltado da cirurgia, tinha ficado 7 meses afastada para me recuperar, fazendo fonoaudiologia. E eu falei, e agora? Eu falei, vou pro Rio. Bateu um amigo na minha porta, falou, Jandira, tá tendo vaga no Rio, vai lá, se inscreve lá. E eu fiquei numa fila na Marechal Floriano por umas 3 horas. Gente, Bessa, na época oportunidade. Não tinha internet, né, como tem hoje. E era uma fila gigantesca. E eu lembro que eu fiquei lá de 7 horas da manhã até umas 10, 11 esperando. E aí, nem meu telefone eles pegaram. Eles olhavam pra gente. Não. E aí, mas o que eu fiz? Falei, bom, nunca tinha ido pro Rio sozinha assim. Vou colocar currículo. E saí colocando currículo. Coloquei pra Casa e Vídeo, pra C&A, pra Calunga. Fui colocando currículo. Até que uma menina atrás da gente, atrás de onde eu estava, 2 meninas na verdade, falaram assim, olha, tem oportunidade pro metrô, mas é muito difícil entrar lá. Aí eu só ouvindo, né? Não, é muito difícil, eu fiz a prova, fui reprovada, entra 90 pessoas, sai 9, e eu deixei ela falar. Quando ela terminou, eu virei para trás e falei, onde você deixou seu currículo? Ela, lá no Senac, mas é muito difícil. Falei assim, tá bom, obrigada. Que é difícil para um, pode... Falei, tá bom. Não fez o curso de informática, não passou, não foi passadeira. Vai passar na prova como? Eu falei assim, bom, não, eu já tenho, vou tentar. E aí eu liguei para uma amiga e falei assim, deixei seu currículo aqui para você vir fazer uma entrevista tal dia. Vem e deixa o nosso currículo lá no metrô, lá no Senac, pra gente fazer uma prova. Aí ela, tá bom. Ela foi na data agendada, levou o meu currículo pro metrô e ela fez a prova dela e nós fomos fazer a prova pro metrô. E aí eu fiz realmente a prova, muita gente saía, mas eu fui passando de etapa para etapa, minha amiga não ficou. E eu continuei em paralelo fazendo a prova para a C&A, pro metrô, e aí eu fui aprovada na C&A. Na C&A, a gerente falou, segunda-feira você pode vir e deixar a sua carteira de trabalho. E eu falava, gente, mas eu queria mais. Eu queria ir pro metrô e ter oportunidades lá maiores. É proposta de empresa diferente, proposta diferente. Ali, você tem onde chegar, mais mas varejo. O metrô ele tem uma questão técnica, profissional mais envolvida. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu ouvi de alguém assim, não, chuta o balde, vai lá, continua e deixa pra lá. Eu falei, não, eu vou manter a porta aberta. E aí eu fui lá na segunda-feira conversar com a gerente, pedi pra falar com ela. A menina avisou, ela me recebeu. E eu falei com ela que eu tava fazendo um processo seletivo, que ainda não era certo, mas que eu queria muito continuar e que eu tava declinando da proposta. Ela, quanto que você vai ganhar? Eu falei, X. Ela, te dou tanto. Me ofereceu na época R$50 a mais. Na época R$50 era dinheiro. Eu lembro que o salário era 300 e poucos reais. 300 e poucos reais, você fazia compra do mês, fazia tudo, 300 né? e poucos. Eu lembro. E ela,
te dou tanto. Para mim, naquela época, eu falei, nossa, então, eu agradeço, mas realmente eu tenho uma perspectiva de... No caso, você não pediu nenhuma oportunidade de aguardar um período, né? Então, não, mas ela ofereceu. Ela falou assim, faz o seguinte então, boa sorte, espero que você passe, acho que você vai passar, mas se você não passar, você volta aqui e me procura. É bacana. Aí eu, saí aliviada, eu falei, não, então tá bom. E aí eu fui mais tranquila fazer as provas, passei ainda por várias etapas, na época tinham muitas etapas mesmo. Inclusive um treinamento de 10 dias que a gente tinha que passar, ser aprovado, um treinamento de produtos lá, e se fosse aprovado a gente poderia ser chamado. E aí em dezembro de 2007 eu fui aprovada para trabalhar como operadora de vendas. Na parte operadora de caixa. De caixa, né? Operadora de caixa, para vender bilhete. Fui vender bilhete e lembra que eu te falei que eu só queria uma oportunidade. Então, o que precisa depois. Eu era a melhor dona do metrô. A melhor operadora de caixa que eu poderia ser. Qual o limite aqui? Eu posso chegar com onde? Você pode ser dono da empresa, sócio da empresa. Tá bom, só espera um tempinho. E aí, mas engraçado que eu falo assim, mas na verdade eu ainda tinha uma crença limitante. Eu achava que eu poderia ir até a liderança. Você conseguia enxergar isso já no início ou não? Só o próximo passo. E depois eu posso te falar uma coisa sobre isso, me lembra? Tá. Mas na época eu só conseguia enxergar o próximo passo. Ou seja, eu era operadora de caixa e eu percebi que eu podia ir até a operadora de caixa líder. Era o próximo degrau, só. De repente a mente não tinha visto ainda possibilidades que logo à frente estaria disponível. De jeito nenhum. Era muito grande. Então pra você mim. pode dizer que assim, é interessante dar o primeiro passo? Total. Só, né? Total. Seria bem mais simples, né? E é dentro do que você falou também, daquela movimentação de eu fazer várias coisas, mas muitas vezes o que eu trago até dilema pra mim é que é no movimento que você encontra as respostas. Não adianta você ficar sentado esperando vir uma intuição divina do que você precisa fazer. Você vai ter que arriscar, você vai ter que sair da sua zona de conforto, se movimentar. O que eu acho interessante dentro do risco, ontem eu fiz uma pergunta, né? Se você não tivesse medo do fracasso, o que você faria? Eu acho que é o medo que limita a gente, mas o medo, ele pode ser seu aliado. Ele é seu aliado, né? Não, ele é aliado na falta de instrução. Porque quando você tem convicção de algo e ali você sabe o que você está fazendo, controla, eu acho que é mais fácil. Não é interessante você ter medo. Faz parte, mas não é interessante você fazer com medo. Mas eu acho que é avaliar o risco. Por exemplo, você falou, não, eu já tenho. Né? Então, o que acontece aqui? Poxa, eu estou vendo algo melhor ali. Então, aqui não é algo que vai me satisfazer, não vai me deixar bem à vontade. Eu vou me arriscar um pouco mais. Porque se eu não der certo ali, eu vou conseguir outra coisa. Mas acho que medir a consequência é mais interessante do que deixar de dar um passo. Eu posso ir no metrô, eu só vou não ficar desempregado. Você vai me causar algum dano? Não vai. Então eu posso ir. É muito interessante isso que as pessoas têm medo de pelo menos tentar. Sim. Entendeu? Acho que seria muito nessa linha aí, né? A gente foi treinado para não fracassar. A gente foi treinado para não tirar nota baixa. A gente não podia tirar uma nota vermelha. A nossa mentalidade foi construída para atrelar o acerto ao sucesso e a falha ao fracasso. Então, se você repetisse de ano, nossa, quem era você na fila do pão? Você é o filho desgarrado, o filho que não deu certo. Isso. E não tinha um estímulo de que você poderia ser bom numa matéria e não tão bem em outra matéria. Porque existem várias inteligências. Eu, por exemplo, não tenho uma inteligência muito bem desenvolvida para matemática. Física, química, nada dessa área. Agora, para a parte de humanas já é mais... Exatamente. Dessa forma, né? Musical, eu tenho muita dificuldade de ritmo. Eu até danço na academia, mas é um fiasco, parece... Tem que tocar uma bateria, não toca. Não, e eu tenho uma lira. Eu comprei uma lira porque eu tenho um sonho de tocar uma lira. Comprei, tá lá. De repente, criando um mecanismo ali, vai dar certo. Vai, um dia. Eu falei, não, antes de eu morrer, eu vou tocar essa lira. Eu vou fazer um treinamento e vou tocar. Mas são inteligências que eu não tenho desenvolvidas, tá tudo bem. Mas a gente não tinha essa informação. Então, se você tirasse uma nota ruim, você era ruim. Você acha que o fato de você não conseguir enxergar uma possibilidade além de supervisor de caixa, ele está condicionado à sua limitação ou como é que eu posso dizer, a imposição contrária? Porque existe também um sistema que não quer facilitar para você chegar a gerente. Acho que é natural, assim, tem um cargo de gerente aqui que você pode chegar. É natural também que existe uma força contrária, né? Então, assim, eu sou caixa hoje. Eu tenho uma opção aqui próximo, que é supervisor de caixa. Você acha que esse posicionamento, esse pensamento,
ele está relacionado ao seu campo de visão, seu raio de visão, ou também essa, como é que eu posso dizer? Essa força contrária ali que não permite, que na verdade quase ninguém incentiva você a crescer em nada, né? Não sei se é tão comum. As pessoas estão em busca do que é para ela, é meu, é muito eu não tenho essa participação de dizer, cara, eu vejo que você tem potencial de se tornar, não de ser caixa, mas de ser gerente operacional do metrô. As pessoas não têm essa inclinação hoje, não é isso? Então, existe a questão do ambiente, e se você tem essa mentalidade de abundância, de crescimento, você vai ver que o seu ambiente ele não frutifica e vai procurar um outro ambiente. Você vai tomar uma decisão e você vai migrar. Então, muitas vezes, a limitação está na nossa visão mesmo. Eu vou te dar o exemplo... A visão. Vou te dar um exemplo do que eu ouvi de um mentor. Ele disse que quando ele morava aqui no Rio, em Ipanema, ele ia fazer mergulho sempre como prática. E ele ia sempre até as Ilhas Cagarras. E ele falou assim, o instrutor chegou e falou, ó, hoje a gente vai numa outra ilha que é muito mais profunda. Vocês nunca foram, e ele e a esposa dele, vocês nunca foram tão profundo quanto a gente vai hoje. E aí ele disse que estava à beira-mar, olhou para lá e falou, é aquela lá? E aí o instrutor falou, não, aquela lá são as Ilhas Cagarras. A gente vai além. Mas essa ilha que a gente vai, você só consegue ver quando você chegar nas Ilhas Cagarras. Então, dali ele teve a sacada. Opa, a questão do movimento. Eles tiveram que ir até as ilhas, também, né? O mentor orientando. Quando ele chegou nas Ilhas Cagarras, ele conseguiu enxergar a outra ilha. E aí, o que ele concluiu? Que ele levou 37 anos para fazer o primeiro milhão dele. 37 anos, a vida dele toda até então. Só que o segundo milhão veio 30 ou 60 dias depois. Não vou falar aqui errado para não ser mais exata, mas entre 30 e 60 dias depois, ele fez o segundo milhão. Ou seja, depois que ele foi até uma parte, ele conseguiu entender como que ele fazia para chegar lá. Pra chegar ali, ficou mais fácil. Eu tenho essa mentalidade como se fosse uma arrebentação de mar, né? Eu sempre uso isso como analogia, né? Você tem a oportunidade de ficar ali no raso com água no pé, sem experimentar nada, sem ter risco nenhum, mas você vai ficar condicionado àquilo. Você tem a oportunidade de ir um pouquinho mais à frente, ficar na espuma ali, né? E também tem a parte da arrebentação, porque faz parte, né, cara? Eu acho que você dificilmente vai conseguir chegar a uma outra ilha sem você criar uma estrutura ali náutica, sem você ter que estudar o que é necessário para você mergulhar mais fundo. Então eu vejo essa parte como arrebentação, que é algo que é cansativo, que é necessário você passar. E depois o alto mar. Só que nunca acaba isso. Por quê? O alto mar você vai encontrar desafios bem maiores, só que você também já passou daquela parte de arrebentação ali. Quer ver um filme que retrata exatamente o que você falou? É uma animação. Qual? Moana. Moana. Minha filha ama esse filme. Assiste ele agora com esse olhar. Ele foi feito baseado na história, baseado realmente como os filmes da Disney são, como os filmes em si são, para prender a nossa atenção. Tem toda uma etapa da jornada do herói, que é chamado. E a Moana, ela tinha uma mentora, que é a avó dela. A avó mentorou ela, inclusive, depois de morrer. E que a população, o que estava acontecendo ali? Existia uma escassez na ilha, não tinha mais suprimentos. Natural, estava acabando, eles precisavam sair, mas todo mundo tinha o quê? O medo. E quando eu te falo que o medo é bom, é porque o medo ele foi feito para nos proteger. Tudo que o nosso cérebro faz é para um instinto de sobrevivência, é para nos manter vivos. Então, qual era o medo daquela população local? De sair e morrer no mar. Então, eles preferiam ficar ali, mesmo sabendo que a qualquer momento poderia acabar, os suprimentos mesmo, em geral, do que explorar porque os ancestrais deles já tinham morrido, já tinham sofrido com aquela situação. Com a tentativa de sair da ilha. E os barcos quebrados. Isso na vida acho que tem uma importância legal de conceito, porque se alguém tentou algo a mais, não deu certo, ela vai te passar uma experiência negativa e se você for baseado na experiência dos outros, você não vai viver o que aguarde para você, né? Tanto o sucesso quanto o fracasso deixam rastros. Se você tem um exemplo que é ruim, você tem que buscar quem pode te dar um exemplo positivo, entender como que aquela pessoa chegou lá. Só que tem um detalhe. Às vezes a gente pensa assim, fulano tá faturando 50 milhões. Eu acabo querendo me comparar com o sucesso dele hoje. Sim.
Não pelo trajeto que ele já percorreu. Exatamente. Então eu tenho que entender como que fulano começou para eu começar pela linha dele. Lógico, guardadas as devidas proporções, em épocas diferentes, enfim. Mas como que ele começou e não como que ele faz hoje, que já tá nas ilhas lá da frente. A gente comentou aqui, entrou nesse assunto lá na questão do quando você era caixa e tinha uma visão de se tornar supervisor de caixa. Esse desenvolvimento, ele vai totalmente contra a zona de conforto. E tem muita gente que compara o tempo de antigamente com agora. Antigamente era melhor, eu tinha mais tempo. Eu acho que tudo tem sua importância. Tudo. Mas como dosar isso, sabe? Porque eu não tenho como viver como eu vivia numa geração passada, né? Por exemplo, a gente vamos usar aqui um assunto que é bem comum, tela digital, através da influência nas crianças. Ah, porque tela não é bom, tela não é bom, tela não é bom. E aí você pega, também por outro lado você enxerga que existe algo que você precisa encontrar, precisa desenvolver, né? Como controlar isso e como equilibrar toda essa questão de conhecimento, né? Por exemplo, respeitar mesmo, está relacionado a tempo, está relacionado à condição física. A mentalidade de hoje, ela está relacionada a produtividade ou saúde? Como funciona isso? Eu acredito, e várias teorias vão levar a mesma coisa, tanto na área da ciência, da medicina, da filosofia, é que existem 4 pilares, que é o físico, o emocional, o espiritual e o mental. Sem esses 4 pilares, você não consegue se manter no seu propósito. Porque, digamos, você não tem vitalidade para fazer alguma coisa. Pessoa que se julga preguiçosa, tá desanimada, não tem ânimo, mas às vezes ela vai olhar a parte física. Ela não consegue nem fazer exercício físico e acha que é preguiça. Só que se ela for fazer um exame, às vezes as taxas dela estão baixíssimas. E ela realmente não tem como ter vitalidade. Ela tá com baixo ferro. Tem saúde não tem saúde. Então não é uma questão de preguiça, é uma questão de investigação das taxas que ela precisa ter uma complementação para que ela tenha forças de dar aquele primeiro passo. Porque lembra do primeiro passo? Tem uma coisa que eu sempre dou exemplo, é do carro. O carro, vou pegar o exemplo aqui, vocês estão acostumados. Faz a propaganda, né? já. Pois é, estamos aqui na Luno Car, mas aqui isso não acontece com você. O que eu vou falar agora não acontece com seus carros. É o contrário, é propaganda contrária. Não. Imagina que um carro está enguiçado. Você precisa de quantas pessoas para empurrar esse carro? Se ele não estiver numa ladeira ali, estiver num lugar mais... Quantas pessoas você vai precisar? Se for num plano, acho que 2 pessoas conseguem. Se for um carro pesado, mais pessoas. Quanto maior o carro, quanto mais pesado o carro, mais pessoas você vai precisar para tirar ele da inércia, porque ele está parado. Certo. Conforme ele for andando, as pessoas vão saindo. Vão saindo, até o ponto que fica só o motorista ali na porta, aí ele pula dentro do carro, dá a partida e vai embora. Assim é tudo que a gente começa. No início, tem as resistências internas, tem as resistências externas, que é um pouco do que você citou. E aí eu preciso investigar em qual pilar que eu preciso investir. A falha, né? Que existe a falha. Se é essa parte física que eu preciso olhar, aí beleza, consegui fazer a suplementação, agora eu já tenho condição de ir lá, vou começar a malhar. Adianta eu, que nunca malhei, colocar uma meta de malhar 5 dias na semana, 2 horas? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Primeiro, porque vai ser doloroso, eu vou sentir dor física, eu não vou conseguir voltar na academia no dia seguinte. Segundo, porque o nosso cérebro, ele foi treinado para ter o menor esforço possível, indo na linha da sobrevivência. Então, ele quer guardar energia, ele quer recompensas imediatas. O que dá mais prazer? Eu sentar no sofá, ver um filme, comer chocolate? Ou ir lá correr na praia, na academia? Ele quer ficar em casa, vendo filme e comendo chocolate. Tá. Conseguiu, Isabela? Certinho? Oi? Tá bom.
experiência. Então, o nosso cérebro vai preferir estimular que a gente fique sentado no sofá, assistindo uma série comendo chocolate. E a gente precisa vencer essa resistência. Ah, como é que eu venço uma resistência como essa? Tendo um grande porquê, um grande objetivo. Você não consegue se levantar para fazer algo se você não tem motivação. O nome já está dizendo. É algo que te motiva à ação. E a sua motivação pode ser diversa, pode ser filho, pode ser o futuro que você quer ter, o que você quer conquistar, como você quer viver, Desejo, o corpo que você quer, né? Então, não, eu quero ter esse corpo porque minha autoestima vai melhorar, porque eu vou me sentir melhor no meu relacionamento. Você precisa ter um sonho tão grande e tão poderoso que te faça querer levantar todos os dias para poder fazer aquilo. E vença o medo, vença a vergonha, vença o medo de julgamento das pessoas muitas vezes. Então a gente honra tudo que a gente viveu, porque você falou assim, a gente está em um tempo diferente. Sim, nós estamos num tempo diferente. E que bom que nós estamos num tempo diferente. Porque é com esse tempo presente que a gente consegue fazer alguma mudança. Se a gente for olhar para o lado positivo, as tecnologias que a gente tem hoje, essa oportunidade de estar aqui, por exemplo, tendo esse bate-papo com você incrível, é por causa do momento presente. Então, a gente honra o tempo passado, os aprendizados, os valores, tudo que a gente tem oportunidade de adquirir de conhecimento, faz o que tem que fazer no presente para deixar um legado futuro. Eu acho interessante que esse honrar o passado, não adianta a gente dar um passo sem saber de onde a gente saiu. Exato. Né? E esse passado, ele precisa ter uma base, né? Ou você acha que o passado, em algum momento, ele pode se juntar ali ao futuro e te causar uma instabilidade? É interessante resolver tudo que ficou para trás, né? Colocar cada coisa no seu lugar. Tem muita gente, por que eu tô falando isso? Tem muita gente que carrega situações mal resolvidas ali do passado e vai vivendo sem definição de nada, talvez com medo, ou carregando aquela frustração, não soube lidar, né, com as perdas. Né? Eu vou te responder de duas formas. Que, primeiro, resolver tudo é quase impossível, resolver tudo. Mas, pensa uma coisa, se você feriu a sua perna e ela tá aberta, sangrando, se você não tratar, o que vai acontecer? Inflamar, fazer certo. Só vai agravar. Né? Você vai ter exposição de vírus, bactérias, sujeira, poeira, só vai agravar. Uma ferida emocional é igual, por isso que um dos pilares é a emoção, a parte emocional. Porque a gente, muitas vezes, pode ter várias feridas emocionais ali. E se a gente não parar em algum momento para olhar essas feridas e colocar um remedinho, ela vai continuar ali só abrindo, só abrindo. Um pouco se falava de educação emocional no tempo passado, né? Exatamente. Acho que é um assunto bem atual, bem novo, na verdade. Porque eu não lembro, a gente não, constantemente a gente assiste vídeo aí na internet, né, de experiências do passado, como que uma mãe criava um filho, né? Sim. Que poderia desenvolver um terror psicológico enorme na geração atual, sim. Né, por conta de violência, mas que hoje já não é nem permitido e nem acontece também. Mas como é que acontece essa transição assim de geração? As pessoas veem que não dá certo, que o caminho não é esse, só que acaba não criando, não definindo algo que de alguma forma tem estrutura lá na frente. Como é que você enxerga isso, por exemplo, a construção de uma nova mentalidade, né, corrigindo os erros e acertos do passado, mas sem perder uma base? Como que você identifica que é necessário essa base? De onde vem essa base, no caso? Então, a base está na construção dos seus valores, das suas virtudes. Tem virtudes e valores que também é o que nos motiva a fazer o que a gente faz. A gente precisa entender quais são, porque os valores são inegociáveis. E não tem como você parar a sua vida para resolver essas questões emocionais. Você não vai parar tudo. É você fazer com o carro andando. Você vai tratar enquanto você está caminhando. Trocar o pneu com o carro andando. Você vai cuidar das questões enquanto você está se relacionando, enquanto você está trabalhando. Não temos tempo para parar e falar, não, vou tirar o ano sabático, vou só cuidar desse. Quem tem oportunidade, legal. Mas mesmo assim, talvez um ano não seja suficiente. Então é você ter a consciência. O primeiro estágio é a consciência. Na verdade, o que acontece? Para a gente fazer a mudança, existe a mudança por consciência, por vergonha, por medo. Porque imagina assim, uma pessoa que está muito acima do peso, que está com risco de infarto. Aí ela tem um princípio de infarto.
ela vai ficar com medo de morrer. Eu tenho um amigo que aconteceu isso. Ele teve um princípio de infarto e falou, não, agora eu preciso olhar pra minha vida. Segurar a saúde. Agora eu preciso ter mais um tempo, ganhar mais uns tempos. Então, por medo de morrer, ele foi olhar pra saúde. Precisou acontecer uma coisa muito grave, aí eu te falo que o medo é importante, ele foi olhar pra saúde. Outros têm vergonha. Ah, não, tô com vergonha, não consigo ir pra praia, não consigo fazer amor com luz acesa, porque eu não me sinto bem com o meu corpo. Então, por vergonha, eu vou cuidar do meu físico. Pode ser por consciência. Eu fiz uma mentoria, fui lá, o mentor, o coach me mostrou que aquilo ali traz um prejuízo, que tem outro caminho. Ah, tá, então isso não é o normal? Então isso tudo que eu vivi até hoje não é o que acontece com todo mundo? Tem outra saída? Opa, eu quero isso pra mim. Eu quero viver assim. E aí você não precisa passar por um estágio de sofrimento para que você faça mudança. E a gente acaba voltando no autoconhecimento mesmo nas pesquisas, né? É quase que um ciclo, né? E depois da experiência, voltando lá na experiência do metrô, que aí a gente vai voltar na questão de mentoria, né? E dali como é que foi desenvolver sua atividade profissional, né? De carteira assinada, foi a primeira? Sim. Na verdade eu trabalhei lá. Não foi professora antes, não, né? Eu fui professora, fui operadora de telemarketing, tudo com carteira registrada. E lá eu trabalhei nos últimos 15 anos e pouco. Saí ano passado, fiz minha transição. Você conseguiu sair da supervisão de caixa? Você pediu pra te lembrar agora, não, né? Não era questão da visão da ilha que eu tinha falado. Bom, o que aconteceu? Na verdade, com 6 meses, eu já estava fazendo várias atividades de liderança. Já substituía o líder quando ele faltava, já estava assumindo várias tarefas, atividades da liderança. E aí eu fui fazer meu primeiro processo seletivo para ser promovida para líder. E adivinha? Conseguiu concluir? Fui reprovada. Sério? Fui reprovada. E aí eu falei, meu Deus, por que eu fui reprovada? Eu fui pedir o feedback para a psicóloga. E a psicóloga falou assim, Jandira, você é do tipo que não sai de casa sem arrumar a cama. Aí eu, não, eu sou extremamente bagunceira. Ela, falei, sou. Falei, eu sou bagunceira, caótica. Ela, como assim? Ela falou, não, porque a sua postura é muito assim. E aí as pessoas não vão ter condição de chegar até você, elas não vão ter coragem de chegar até você. E aí, por que minha postura era muito assim, Bruno? Eu comecei a dar aula com 14 anos. Eu sempre fui baixinha. Os alunos eram quase do meu tamanho. Se eu não colocasse uma postura, ninguém ia me respeitar. Como é que os pais iam olhar para aquela pessoa? Cadê meu filho? Não, é professora. Essa aí. Essa que tá no meio é a professora. Você viu meu filho por aí? Não, você é professora. Então, eu sempre realmente tinha uma postura de encarar um leão. E ela falou, as pessoas não vão ter coragem de te pedir ajuda. Eu falei, mas não é isso que acontece. Inclusive, eu já estou assumindo algumas atividades alinhadas com o centro de controle e as pessoas vêm até mim e já me consideram como uma liderança na estação. E ela falou assim, então, você tem que mostrar isso aqui. Não adianta você ser isso lá e na hora do processo seletivo, que dura aqui 1 hora, você não conseguir demonstrar isso. Desafio, né? Então esse é o caminho. Eu falei, beleza. Só que eu só podia fazer um novo processo depois de 6 meses. Falei, tá bom. E aí tá um outro ponto pro sucesso, que é a resiliência. A capacidade de você entender que você vai falhar, que as coisas não vão dar certo, entre aspas, não vão sair como você espera. Não procurar um culpado para isso. Né? Exatamente. Eu reconheci, não, de fato, então eu não demonstrei o que eu tinha que demonstrar. Aí eu fiquei trabalhando 6 meses, matutando, pensando naquilo, como é que eu vou fazer para demonstrar isso. Ela queria que eu demonstrasse que eu era cooperativa, que as pessoas compartilhavam comigo as coisas. Eu falei, então tá bom. Como é que eu dou a ideia? Entra com a camisa, posso te ajudar? Tipo isso. Essa entrevista, posso te ajudar? Posso pegar essa água pra você aqui? Quase isso. E aí, 6 meses depois, estava eu lá. Com a mesma... Eu não lembro se foi a mesma, não me lembro. Faz muito avaliadora tempo. Ali, não me lembro. Eu sei que fui fazer o processo de novo e aí eu já tinha outra postura, né? Aí fui ajudar, eu lembro que era uma dinâmica de pecinha que você tinha que trocar com as pessoas e tal, enfim. E aí eu passei, fui aprovada como líder, mas tinha uma coisa, eu ainda fiquei no banco um tempo porque eu estava fazendo faculdade. E aí eu tinha um sonho de ser professora, na época não exigia, mas eu ganhei uma bolsa do Enem na época, 100%. E eu tinha escolhido tradução, que eu pensei, alguma coisa que eu não use tanta voz. Então, eu tinha desistido de ser professora naquela época.
Aí eu pensei, vou fazer tradução, vou fazer RH ou vou fazer turismo, porque turismo junta inglês, pessoas e viagens. São 3 coisas que eu gosto. Falei, então tá. Aí escolhi lá as opções, passei para turismo. Passei, na verdade, fiquei empatada, mas como eu coloquei numa ordem, eu fui para turismo. Falei, tá bom. Fui fazer formação de turismo aqui no Paraíso. Aqui é pertinho. No Paraíso, é. Então eu trabalhava no Rio, vinha pro Paraíso e morava no Jardim Catarina. Ou seja, eu dormia 4 horas por dia. Eita. Porque eu tinha que sair de casa 4 horas da manhã para chegar lá 6 no Rio. 6 começava meu turno. Saía 10, chegava em casa meia-noite. Saía 3 horas da tarde direto para a faculdade, saía 10, chegava em casa 11 e pouca, tomava um banho e ia dormir. Pegava 2 ônibus para ir para casa da faculdade para chegar em casa. Fiz isso por 4 anos. E nesse meio tempo eu fiquei esperando uma oportunidade para eu poder assumir uma vaga de liderança naquele horário, porque eu não podia mexer no horário por causa da faculdade. Enfim, chegou a oportunidade, eu assumi e virei folguista, que ficava 2 dias em cada estação, e peguei as estações mais desafiadoras, porque eu era bola, que chamava bola de ferro era aquela pessoa nova, né, que tinha pouco tempo de casa. Tem que fazer tudo. Porque assim, 1 ano eu fui líder, tinha gente lá com 10 anos. Então eu era bola de ferro, não tinha direito a escolher nada. E aí eu fui para as piores estações, as estações mais desafiadoras. E são? Na época foi Siqueira Campos, Carioca e Sans Penha. Uruguai não existia ainda. O que eu mais ouço falar é Santa Cruz de Aperi. Não, aí é de trem. Metrô é só Pavuna, né? Pavuna, a Cidade Nova, linha 2. A linha 1 hoje vai de Botafogo a Uruguai. Na época não existia Uruguai. A última estação era Cantagalo na época. Esses pontos do metrô de citar esses detalhes nem precisa. Só para pegar é o desafio do lugar. Eu achei que era mais do lugar também. Não, mas eu vou te falar, vou te contar. Na época foi Carioca, eu lembro Carioca. Quando acabava Carioca, eu tava morta já. Era Siqueira Campos, Sans Penha e Carioca, se eu não me engano. Ele falando coisa das estações. Né? Tá, vou voltar. Pode você voltar. E tem um link legal que eu vou fazer com isso também. Da estação. E aí eu peguei as 3 estações mais desafiadoras, com maior movimento. Quando eu chegava nos últimos 2 dias, eu já estava exausta, uma estação gigante. Mas eu tinha um diferencial, que toda vez que eu chegava na estação, eu ligava para o setor administrativo e organizava uma parte que a gente tinha no computador, que era chamado de back-office, e eu organizava aquele sistema. Porque ele sempre estava errado, como passavam muitas pessoas por ali, as pessoas faziam registros errados. Então eu tinha uma quantidade física de um cartão, mas no sistema tinha outra. E aquilo me incomodava profundamente. Exemplo, eu tinha 1000, na época nem era cartão, era bilhete. Eu tinha 1000 e no sistema tinha outra informação. Eu falava, não, vamos consertar isso. Aí ligava para o setor administrativo, fulana, você pode zerar aqui o sistema para eu consertar? Ela, posso. Ela ia lá, zerava o sistema. Aí eu consertava, deixava tudo bonitinho, colocava os bilhetes tudo separadinhos da melhor forma possível. Na época teve a transição para cartão e eu organizava, eu deixava a estação o máximo que eu podia deixar organizada. Isso me favoreceu que chegou o momento que o cargo de líder ia acabar. Começou um burburinho que ia acabar. E olha que interessante. Como eu era a pessoa, a única líder que ligava todo dia que eu chegava numa estação diferente para organizar, o que eles fizeram? Ficou conhecida ali pelos... Fiquei conhecida e eles me deram uma oportunidade, perguntaram se eu poderia ir de estação em estação treinando as pessoas para usar o sistema. Para fazer o que o líder fazia, porque o que eles iam fazer? Não estava esclarecido ainda, mas eles iam equiparar o cargo. Não ia existir mais o líder, o operador de caixa ia fazer tudo, a parte do líder, eles iam dar um aumento compatível e todo mundo ia ser a mesma coisa. E a gente ia ser hierarquicamente direto ao supervisor. Ia ser liderado direto pelo supervisor. E aí eles me convidaram para fazer esse trabalho de ensinar todos os operadores de caixa a utilizar o sistema. Eu fui lá fazer. E eu escutei muita crítica. Esse é um ponto bem interessante que eu acho que vale também de lição, que é a questão do, talvez seja a palavra otimismo, do entusiasmo, porque desde que eu era operadora de telemarketing eu ouvia assim, tem que atender com sorriso na voz, né? Já ouviu isso, né? Tem que atender com sorriso na voz. Quero ver isso daqui a 1 ano. Quero ver você continuar. Mantém, né? E
sempre foi uma coisa minha. Acho que pela gratidão de estar viva, de acordar e vou fazer alguma coisa hoje com a minha vida. As pessoas não estão satisfeitas, não conseguem fazer igual, né? É uma coisa muito particular, eu sempre tenho isso também. Porque a sua particularidade ninguém vai conseguir imitar. E aí é mais fácil fazer o quê? Apagar o seu brilho. Sim. Do que incentivar e... Uma forma de justificar o seu estado, de estar na zona de conforto, né? Então, se eu tô na zona de conforto, é porque mais fulano, daqui a pouco vai. Entendeu? Ou então, conseguiu porque é peixe, é filha de fulano. Eu escutava muito isso. Era sobrinha de fulano, era peixe, era... Mas ninguém sabe que ficou na fila lá pra botar Não, pano, ninguém sabe. Nem quer saber também, né? Nem quer saber, porque é mais fácil justificar. Ela conseguiu por isso, eu não consigo porque eu não tenho ninguém pra me indicar. E aí eu fui escolhida e as pessoas me criticavam no seguinte sentido: você é doida, você vai ensinar todo mundo, depois você vai ser mandada embora. Aí eu falei, gente, mas veja bem, se eu não ensinar, eles também vão me mandar embora. Pelo menos por mais tempo. E enquanto eu tô ensinando, eu tô fazendo meu trabalho, eles estão me pagando pra fazer isso, tá tudo certo. E eu fui, estação por estação, ensinando as pessoas. Depois que eu terminei todo o treinamento, de fato, houve a migração, todo mundo passou a ser a mesma coisa. Alguns líderes foram mandados embora, porque acaba tendo uma redução no quadro, e eu continuei. E continuei com uma visibilidade diferente. Quando chegou 2 meses depois, mais ou menos, eu tive... Não, ainda nesse meio tempo, antes de acabar, teve uma situação muito inusitada, e a gente vale lembrar que a gente está no ano de 2008, por aí, 2009. A liderança era bem diferente. Era bem diferente. Eu peguei uma liderança muito autocrata ainda, muito desafiadora. O perfil de funcionário, de empresa era bem diferente. Bem diferente. Era mais rígido, a gente não podia rir muito, não podia ter relacionamentos muito de amizade, líder-liderado, não podia horário acontecer. Certinho, né? Isso sempre foi uma regra muito grande. Até tinha premiação para quem cumprisse horário, enfim. E antes de acabar o cargo, aconteceu uma coisa muito inusitada. Uma das estações que eu trabalhava, maior, que tinha maior quantidade de colaboradores, de público passando, né? Milhares de pessoas passando no local por dia. Aconteceu de ter uma paralisação. Paralisação no tráfego. E dessa paralisação surgiu uma situação de eu ter que tomar uma decisão muito desafiadora. Que não tinha ninguém por perto ali para te orientar, nada. Chegou um diretor que eu não conhecia e mandou tomar uma atitude. E eu liguei para o centro de controle, na época não foi autorizado. E eu fui falar para ele que não podia fazer aquilo. Essa parte vocês podem cortar, mas eu vou contar. E aí ele mandou devolver o dinheiro pro cliente, só que não existia aquele procedimento. E aí ele falou assim, ou você faz o que eu tô mandando, ou você vai ser demitida. Mas ele falou isso na frente de todo mundo lá fora, quando eu fui conversar com ele. Você ouviu? Ele era argentino, ele tinha um sotaque muito forte. Ele, você ouviu, menina? Ou você faz o que eu estou mandando, ou você vai ser demitida. Demitida. Aí eu olhei pra cara dele, entendi, tá bom. Aí um colega veio e falou assim, faz o que ele tá mandando. Eu, ok. Aí eu entrei, liguei de novo pro centro de controle e falei, vocês estão me deixando entre a cruz e a espada. Vocês não me autorizaram a cumprir o procedimento, ele tá dizendo que vai me mandar embora. O que eu tenho que fazer? Porque a nossa diretora estava de férias. E ele estava substituindo, só que eu não conhecia. Conclusão, o centro de controle ficou desesperado, ligou para quem tinha que ligar. Não, Jandira, pode fazer, tá autorizado. E aí eu falei assim, tá bom. Chamei uma operadora, falei, olha, você vai anotar nesse papelzinho aqui, igual a gente faz quando era criança, vai botar uns risquinhos para cada pessoa que você for liberando passagem, para eu ter algum controle, e você vai devolvendo para todo mundo que vier aqui. Ela, tá bom. E eu preocupada, né? Como é que eu vou controlar aquilo? Se sumir dinheiro, como é que eu vou prestar conta? Aí eu tive uma ideia. Eu falei, já sei. Existem uns bilhetinhos que tem lá na sala da segurança. Eu vou pedir para ele entregar aquilo pro cliente e só pode vir no caixa com esse bilhete. Eu faço a troca. Aí eu fui lá, conversei com o líder na época, que era da segurança. Tinha um líder da bilheteria e o líder da segurança. Eu era da bilheteria. E aí eu falei com ele, dei essa ideia. Aí ele, boa ideia, tal, beleza, vou fazer. Aí ele, e você, menina, tá fazendo o que eu mandei? O cara, né? Eu falei, sim, senhor. Aí é bom que minha mãe sempre foi muito rígida, né? Então eu peguei... Fazer responder rápido, assim, na educação, manter... Sim, senhor. Aí ele, então tá bom. Eu peguei, fui lá, fiz. E isso, engraçado que esse desafio me gerou uma notoriedade ainda maior.
Porque eu dei conta de... As pessoas comentam, né, sobre o fato da... Não, foi do presidente chamar a gente no dia seguinte, e não para elogiar, mas para dizer que da próxima vez que isso acontecesse, a gente realmente seria demitido. A próxima vez que um diretor desse uma ordem e alguém não cumprisse, ia ser mandado embora. Quem não cumpriu e quem mandou não cumpriu. Que ele disse o seguinte, existe uma hora da verdade. O cliente, ele entra numa estação, ele paga, compra o bilhete, ele paga para ser bem atendido na hora que ele passa, para pegar o trem no horário certo, para chegar no destino dele no horário certo, quando ele sai lá também ser bem atendido por quem vai ter contato com ele. Se em algum momento essa experiência do cliente é quebrada, é a hora da verdade ali, que a empresa tem que mostrar se ela é boa ou se ela não é boa. É o momento do desafio. Então, que ele preferia pagar, ele não importa quanto que... Exato, ele não importa quanto que vocês vão dar a partir de agora. Se vai ser R$10, R$15, vocês vão definir um valor e a partir de agora, toda vez que o trem parar, que aconteceu, vocês vão devolver esse dinheiro para o cliente. E a partir dali surge um novo procedimento, tudo aconteceu diferente e eu ganhei uma notoriedade por ter conseguido conduzir aquilo daquela magnitude. Depois ele veio pedir desculpas pra mim, pra minha coordenadora. Ele, cadê a menina que eu gritei? Cadê a menina que eu gritei? Ele, você me desculpa. Mas como assim? Não obedeceu uma ordem, não sei o quê. Eu falei, não, me desculpa, senhor, não sabia quem eu só era. E ele, não, então tá bom. Aí ele beijou a minha mão, tudo bem. E daí em diante, a minha coordenadora veio conversar comigo. Lembra que eu não tinha a visão do próximo passo? Aí nesse momento ela falou, você já pensou em ser supervisora? Não, Aí eu, já? Não, eu ia falar que não. Mas agora... Por dentro eu, nunca, porque eu não me via. Engraçado que eu tinha um amigo que ele falava, Jandira, você tem perfil de supervisão. Eu falei, tá doido? Não, só aqui no cargo de liderança. E o que eu acho legal, Jandira, que assim, é bem comum, isso aí eu ouço muito, sabe, das pessoas que eu converso, é que você repara, você teve um desafio ali que poderia tirar a sua oportunidade e o próximo passo é algo que você nem espera, né? Exato. Muitas das pessoas elas têm o hábito de desistir no primeiro empecilho. Esse cara vai falar comigo desse jeito, nem minha mãe fala Exato. Assim comigo. É muito mais fácil a pessoa querer abandonar aquilo dali do que propriamente falar assim, não, vamos resolver? Tá, o que eu tenho de conhecimento é isso aqui. Você pode me orientar? Vamos parar um pouco aqui. Dentro de todo aquele cenário foram vários tipos de atitudes, vários tipos de ações que, assim, ainda bem que foram corretas e contribuíram, né, para que as coisas dessem certo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tudo isso aí faz parte de uma jornada onde existe mudança. Você vê que você começou de um patamar, teve a experiência voltada para uma mudança dentro da empresa, se adaptou. Eu acho que pelo que eu estou vendo, não teve murmuração, não teve questionamento. Por quê? Eu vim para cá para ser caixa, agora eu vou ter que ser, agora eu tenho que ficar indo de estação em estação. Mas faz parte de um crescimento que talvez você só passe a entender quando estiver lá na frente. Naquele momento não vai fazer sentido. Então é bem comum, porque eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas e quando existe esse impedimento assim, de uma continuidade, as pessoas desistem, abandonam. Fala, pô, cara, eu tô aqui, tô ganhando pouco, o cara vem de lá, nem trabalha comigo, vai me ofender, vai falar mal, vou sair disso aqui, vou abandonar. E começa o processo. Por isso que eu te falei que depende da nossa visão. Se o ambiente tá ruim, eu vou buscar outra coisa. E não ficar reclamando. Não pode fazer mal, né, na verdade. Exatamente, nem deve. Por isso que o nome é reclamação. Você fica clamando aquilo ali várias vezes, fica ruminando. Se não tá bom, você precisa tomar atitude, porque, infelizmente, Bruno, ninguém vai olhar pra sua carreira e vai falar assim, olha, Bruno, a menos que você busque ou que você tenha uma pessoa que goste muito de você, mas também ninguém vai fazer por você, né? Deus pode fazer tudo, menos a sua parte. Então, você precisa fazer. E aí, uma das piores coisas que a gente pode fazer é entrar num ciclo de reclamação. A autorresponsabilidade, ela é justamente você olhar para onde você pode ir sem ficar reclamando do que tá ruim. Sabe, se conhecer os seus limites e definir um alvo também, né? Um objetivo. Porque você não tinha objetivo ainda naquele momento, acabou que levou, mas quando você tá numa oportunidade, fala, não, meu objetivo já alcancei e quero permanecer aqui, então você acaba sabendo lidar com a adversidade daquele momento ali. Eu acho que isso é interessante ressaltar, sabe, dentro de uma questão de
de crescimento pessoal, Sim. de saber lidar com uma diversidade e saber que ele vai passar também no momento. É bem Exatamente. interessante. E que você não controla a ação do outro. E nada é descartável, né? Assim, é interessante, é bem legal essa visão de. Tem uma coisa que o Napoleão Hill traz pra gente. Uma é o entusiasmo, que eu fazia inconscientemente, e o esforço extra. Então, o que você pode fazer para dar um pouquinho mais, um over delivery? Imagina, você vai atender um cliente aqui que vem comprar um carro. O que você pode trazer de experiência para ele que deixe marcado? Porque não é o que você vai falar que vai marcar uma pessoa, é o que você faz ela sentir. Como ela se sente, ela nunca vai esquecer do tratamento que ela teve, da forma que você atendeu ela, que você conversou, que você serviu um café, uma água. De maneira positiva ou negativa. Ou negativa. Também, né? Ou negativa. Não vai mudar. Né? Exatamente. Então, se você é ríspido, arrogante, a pessoa não vai esquecer. Se ela tem uma experiência negativa, aquilo vai ficar muito marcado. E a gente tá falando aí quase 16 anos atrás, você ainda lembra dessa história, Sim, né? E faz parte. Faz parte Né, do que eu sou hoje, quem eu me tornei. E não foi fácil, eu falo assim, né? Parece que eu era um gigante e tudo bem, na hora eu fui, mas depois eu também chorei. Minha coordenadora chorou, depois que a adrenalina baixou. Canto, né? Depois que a adrenalina baixou, eu falei, meu Deus, e agora? A vontade era tirar o crachá e ir embora. Não foi assim, simplesmente. E é algo que a gente enxerga disso tudo aconteceu, nem a própria empresa tinha procedimento para aquilo. Não. Então, não só a questão de você estar num ambiente e buscar sempre estar atento e desenvolvendo como pessoa, porque pode estar acontecendo algo à sua volta ali que vai exigir de você tomar um posicionamento sem você estar preparado para aquilo, né? Então, não é só fazer parte do grupo, é estar atento e acompanhando todas as possibilidades de risco e mudança que vai ter naquele momento ali. E você falando nisso, me veio uma coisa na cabeça, uma característica muito importante que a gente precisa ter, que é a nossa capacidade de resolver problemas. Isso aí é interessante. As pessoas tendem a se afastar do problema, não quero problema. Não, você tem que ser muito bom em resolver problema. Porque é lá que você vai fazer dinheiro. É onde você cresce. Peraí, o que os hackers fazem? Eles colocam um vírus para vender antivírus. Eles criam um problema para vender uma solução. Então a gente tem que ser muito bom em resolver problema. Naquele momento, eu vi que eu podia sim. Aí foi onde que eu mudei para a ilha seguinte. Eu falei, poxa, se eu conseguir lidar com isso, de fato eu consigo ser supervisora agora. Tá próximo pro próximo estágio. Acho que não tem mais nada tão desafiador quanto que eu passei agora. E quando ela me falou na hora, eu tremi na base, mas não demonstrei. Falei, claro, meu sonho. Meu sonho. E aí eu fui fazer o processo seletivo. E o que eu acho interessante é que toda essa história, ela está sendo construída, ela não está sendo construída por ambição. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas têm utilizado a questão do desenvolvimento de mentalidade como prosperidade, né, que de fato não deixa de ser, mas para alcançar algo que sem passar por essas etapas. Você vê que foi um processo natural e ele estava mais relacionado ao seu autoconhecimento, né, à sua construção de base, do que propriamente você alcançar simplesmente um espaço para ter os louros daquilo ali, ou ter a recompensa financeira daquilo ali. Então é interessante que a gente abordar esse tema, eu acho que você concorda e é o que eu acredito que você faça muito hoje, é que as pessoas precisam passar por um processo de construção. Qual é a diferença disso? Para quando não chegar lá, de repente, se em algum momento chegar de maneira aleatória. Eu só caí aqui de paraquedas e não sei o que fazer. Não, é interessante respeitar as etapas ali. Eu acho que dá para aprender muito com essa história, né? Você vê que não tô aqui para buscar cargo de gerência, não. Eu estou em desenvolvimento constantemente. Dentro do que eu faço, eu represento, eu construo, eu soluciono, eu simplesmente exerço minha função sem passar por cima de ninguém. E naturalmente o crescimento ele vai acontecendo e surgiu mais uma etapa. Então quem achou que só seria caixa e líder de caixa já chegou a supervisão de supervisão, chegou a líder e agora supervisão. E eu tinha um sonho, você falando nisso, eu lembrei que todos os processos que eu fazia, todas as redações que eu fazia, inclusive a que eu passei para a CA e depois para o metrô, era falando que eu tinha um sonho de poder dar para os meus pais aquilo que... Então eu tinha um grande porquê, que era dar uma condição melhor de vida para os meus pais. E aí qualquer oportunidade que eu pudesse ter de crescimento, também valorizava muito o reconhecimento. Por isso que eu te falo que é importante a gente entender nossos valores. E ser reconhecida para mim era um valor, mesmo que inconscientemente. E
E eu vi mesmo uma oportunidade de poder dar uma condição de vida melhor para eles, e foi o que eu fui fazendo. Tanto que depois eu consegui ajudá-los a construir uma casa diferente, que a gente morava numa casa muito humilde, de meia água. E no decorrer dessa trajetória eu pude tirar minha carteira. Mesmo dormindo 4 horas por dia, eu fazia sábado e domingo, tirei minha carteira, depois comprei meu primeiro carro zero depois de 6 anos. Eu já tinha tirado a carteira. E assim eu fui formando minha trajetória. E eu fui passando por várias funções, inclusive a de treinadora. Foi a grande realização do sonho, porque eu volto à minha origem de professora. E professora dentro de uma... Por isso que é interessante, né? A gente falou lá no início, que a importância de você estar buscando conhecimento, até mesmo em área diversa. Então você passou por uma área que não tinha ligação com o curso que você fez, mas não era a sua prioridade, porque era lecionar. E aí todo esse desenvolvimento caiu agora na parte de treinamento, de educação de pessoas. Exato. E foi aí que momento você decidiu trazer isso para hoje, o seu projeto pessoal, que é Vidas e Carreiras, né? Vida e Carreira, que faz parte de toda essa trajetória desde o início. Sim. E essa migração aí de CLT para uma mentoria autônoma, né? Pois é. Eu acho que é um desafio. É muito grande. Foi rápido? Como é que aconteceu isso? Então, na verdade, eu fui pro mundo do autoconhecimento em 2018. Certo. 2018 totalmente com nenhuma intenção de ser coach, de ser mentora, nada disso. Eu só queria melhorar os feedbacks que eu tinha na minha liderança, porque eu era líder de uma grande equipe já naquela época. Eu tinha 18 supervisores, 400 pessoas abaixo desses supervisores, 8 pessoas no centro de controle que eu coordenava, que eu gerenciava ali. E eu tinha alguns feedbacks que eu era um trator, focado no resultado. Eu era muito focado no Acelerado, resultado. À frente de todo mundo ali. E às vezes eu passava por cima de ter empatia pelo sentimento de outras pessoas. Às vezes o tom de voz é um pouco mais diretivo. Até porque eu vinha daquela época. Eu vinha de uma criação militarizada da minha mãe. Eu vinha de uma pessoa que começou a trabalhar e ter que se impor desde os 14 anos. Que teve uma liderança na época que foi meio assim, ó, vai lá e faz. Eu tive que liderar pessoas que estavam 10 anos numa empresa. Então eu fui aprendendo meio que... É interessante que você vê, isso não é uma personalidade, é uma característica que você desenvolveu. Que eu desenvolvi para me proteger. E foi talvez essa não personalidade, né? Que a menina identificou lá, né? Falou assim, não, você não precisa ser dessa forma. Você pode ser você mesmo. Exatamente. E aí, em 2018 eu falei assim, então eu vou fazer coaching, porque eu ouvi dizer que isso é bom, que muda a gente, eu vou fazer isso daí. E aí tá na moda, vamos embora. Eu falei, não, eu vou fazer, porque eu preciso melhorar de alguma forma. E aí tinha essa busca constante por melhoria, por evolução. Você começou continuando na empresa ainda. Na empresa. E aí um amigo meu falou assim, não, Jandira, vai estudar PNL primeiro, para depois você entender o coaching. Eu falei, tá bom, nem sabia o que era PNL, que é Programação Neurolinguística. Aí eu fui para São Paulo, para a melhor instituição que tem, onde trouxe a PNL para o Brasil algumas décadas atrás. E eu fui estudar, passei 10 dias imersa, sem nem saber o que era, eu te juro. Eu entrei na sala sem saber o que era. Só por indicação? Por indicação. Ele falou, eu confiei. Ele era da educação corporativa, então foi como se fosse um mentor para mim. Eu comprei a passagem e fui. Mentor indireto, né? Mentor indireto. Fiquei 10 dias imersa na sala. Falei, tá, agora como é que eu coloco isso em prática? Mudou todo o conhecimento todo. E uma das coisas que para mim também abriu muita mente ali foi o seguinte: quando você tem uma meta, se você souber construir essa meta, você consegue o que você quiser. E naquele momento eu construí uma meta de fazer meu intercâmbio fora do Brasil, que eu imaginava que era sonho de adolescente, que eu jamais... curso de inglês lá que seu primo falou que não servia para nada. E eu falei assim, e aí eles me falaram, não, Jandira, você pode realizar esse sonho. Eu falei, como que eu posso realizar esse sonho? Eu trabalho hoje no CLT, eu sou casada, antes eu era casada nessa época, já tenho 30 e poucos anos, não é pra mim esse sonho. Não, você consegue. Eu consigo como? Vamos construir uma meta. Fui lá construir, chamada Boa Formulação de Objetivos. Meio descrente, mas eu fui fazer. Primeira ação, construir um Instagram. Eu não tinha rede social. Não, minto, eu tinha Orkut na época. Era Orkut, eu acho. Facebook provavelmente já estava começando. E aí eu fui construir um Instagram. Pra quê? Para que eu visse pessoas que faziam intercâmbio e pudessem me inspirar. Lembra da Ambiência?
Lembra de que você não consegue enxergar nada ali que você tá vendo ali. E aí o meu Instagram era para ver pessoas fazendo intercâmbio, lugares que eu queria conhecer. E aí na meta tinha para eu poder tirar o visto, o passaporte, ver a escola que eu ia estudar, a casa que eu ia ficar, conseguir as férias na empresa, que conciliasse com o voo, tudo isso na meta. E cada passinho eu ia ticando, cada passinho. Uma coisa que eu demorei 30 e poucos anos para poder imaginar que eu podia realizar, isso foi em setembro de 2018. Em setembro de 2019 eu estava embarcando para o Canadá. Ou seja, você pegou uma ilha, chegou na ilha e depois descobriu que tem outra ilha rápida de você avançar. Um ano depois, exatamente, eu estava Muita diferença, né? Nossa. A questão de ter alguém que te direciona, né, que pegue na sua mão e fala assim, isso aqui é o caminho, né? Isso aqui eu acho que é o essencial. Isso antigamente era feito através da família e hoje, assim, por conta da questão de carência de tempo, você acha que as pessoas estão procurando isso por conta própria, tá aleatório? Hoje em dia tem muita coisa para divulgar. Eu acho que a gente tem muito acesso à informação. Então, de repente, um vídeo que a pessoa vê, dá aquele start nele e fala, caramba, então eu posso ir por esse caminho, tá mais fácil hoje. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão menos focadas. Estão muito aceleradas, com muitas coisas na cabeça. Então, tem que estar atento. E onde surge agora, assim, pelo que eu vejo hoje, né, vendo o seu trabalho, eu vejo que você não retém essa informação, esse conhecimento e essa experiência, né? De onde vem essa energia de compartilhar isso com outras pessoas e como que funciona isso? Porque é o que, na verdade, hoje movimenta essa questão de ensino, de coaching, né? Sim. Então, lá em 2020, pandemia, depois assim que estava acabando a pandemia, eu resolvi fazer o coaching, que eu já estava no processo, e fui fazer. E aí foi ali que caiu a minha ficha. Tive uma síncope, comecei a chorar no treinamento. E eu entendi, através de uma ferramenta que é chamada Pirâmide do Indivíduo, que ela tem a identidade, a capacidade e o merecimento. E eu percebi que eu era quase uma workaholic, porque eu entendia que o meu valor estava naquilo que eu fazia. Então eu precisava fazer para ser reconhecido. Ser aceito, né? Para mostrar que é capaz. Ser aceito, para me adequar, para me sentir suficiente. Quando eu entendi aquilo, eu falei, opa, peraí. Aí eu fui resgatar a minha essência. Fui lembrar da criança divertida que eu era, mais leve, que não tinha aquela postura, que era uma criança levada, que ficava brincando, correndo, muito levada. E eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber disso daqui. Isso é vital. Porque é justamente quando a Moana, ela se reconecta com quem ela entende a força que ela tem, pegando o gancho do que a gente trouxe lá atrás, que ela consegue vencer os desafios com a ajuda dos amigos, né, que é o mal e tudo mais, mas no final ela tem que fazer sozinha, enfrentar aquele desafio, ela pode voltar para ajudar os outros. Você não consegue ajudar as pessoas sem se ajudar você primeiro, se conectar, se conhecer, descobrir sua essência. E eu falei, uau, eu sou essa pessoa aqui. Eu vesti uma armadura ao longo da minha vida para lidar com os desafios. E tudo bem, porque se não fosse isso eu tinha sido levada pela maré. Não tinha conseguido superar os desafios. E aí eu comecei a fazer o estágio e as pessoas tendo muito impacto. Uma pessoa emagreceu 9 quilos, a outra restaurou o casamento, a outra tomou uma decisão de... São desafios particulares, né? Cada um dentro da sua área. E eu falei assim, opa, peraí. Hoje eu tenho uma limitação de conseguir compartilhar, e como eu venho dessa origem de ser professora, de querer compartilhar, entender que quanto mais eu transbordo, mais isso se reafirma em mim, mais eu aprendo, eu já tinha essa vontade. Então eu vi que, nossa, eu posso transformar muito mais vidas fazendo isso. E eu fui conciliando, continuei lá, trabalhando e também trabalhando como coach, atendendo pessoas nas horas vagas. Então eu atendia de manhã, trabalhava à tarde, pra noite, final de semana eu atendia cliente, fui fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí eu comecei a usar a rede social, que antes eu sou naturalmente reservada com a minha vida pessoal. E pior que agora não tem mais isso, né? Não tem como ter. Você tem que mostrar a sua identidade como um todo, né? Até porque é isso que inspira as outras pessoas. Se a pessoa não conhece a minha história, como é que ela vai saber que ela pode chegar lá também? A mente dela precisa entender que eu passei para ela poder saber que ela pode também. E aí foi naquele momento que eu comecei a conciliar tudo, até que culminou no ano passado de eu fazer essa transição e querer esse desafio de
para o mercado de trabalho formal, o que seria o mais comum, mas eu já estava estruturando essa questão da transição de carreira. E eu acho que isso é um ponto também que você Foi programado, né? Eu já estava há um ano e pouco, eu tinha dado um limite, falei, ó, até julho do ano de 2023, eu ia fazer minha transição, eu tinha programado isso. E aí aconteceram fatos que culminou na minha saída da empresa. Então foi tudo dentro desse programado que eu tinha como objetivo. E aí também foi bom porque eu consegui me manter, né? Ter um rendimento ali para me manter enquanto estava fazendo essa transição. Essa transição, organizar. Isso é muito importante. Muita gente quer meter a cara para empreender sem ter um colchão financeiro. E você precisa ter aí 1, 2 anos para poder sustentar. Sustentar para você saber fazer teste, contabilizando ali os riscos, né? De não dar certo. É porque falhas vão acontecer, você não sabe fazer, você nunca fez. Por mais que você se planeje, coisas vão acontecer que você não estava esperando. Não tem como saber se tudo vai dar certo, até porque você programa o que você consegue ver. Aí quando você está dentro do problema ali, dentro da circunstância, você vai identificar novas necessidades ali. É muito interessante. E as coisas mudam muito rápido hoje em dia. A própria internet, a cada dia, é uma informação diferente. Então você precisa ter essa capacidade de adaptação, de aprendizado. E aí foi onde eu comecei a realmente assumir essa identidade, onde antes eu criei uma rede social para realizar um sonho. Virou a ferramenta de trabalho. É muito interessante a gente identificar isso, porque é um processo contínuo e parece que como eu falei, aquela força contrária que vem toda hora, parece que vai te desanimar, não, você vai superando aquilo dali. E chega um momento que quando você assim, se conhece, e aí você percebe que é bem mais simples, é mais fácil. Tudo que eu tenho agora eu posso ajudar outras pessoas, né? Então, assim, se você fosse deixar um recado, hoje o seu público tem uma definição de público masculino e feminino ou é geral? Eu atendo os dois, mas no Instagram eu me posiciono para um público feminino. Feminino, né? Isso. Você acha que as mulheres hoje têm mais necessidade de autoconhecimento? Elas procuram mais. Elas procuram mais. E chega uma fase, nossa mesmo, principalmente da mulher, que eu tenho observado pelas dezenas de mulheres que eu atendo, chega a fase dos 40 anos mais ou menos, 35, 40, às vezes mais, eu tenho cliente de 60 anos, que escreveu livro enquanto estava fazendo livro infantil. Chega uma fase que a mulher passa por uma transição natural, como a que eu fiz ano passado, e as mulheres querem fazer outra coisa. Às vezes elas já fizeram outras transições na vida e chega naquele momento de ponto de inflexão da vida dela. É mais comum, né? Que ela quer fazer aquela transformação. E aí ela se sente caótica porque a mulher ela tem outras influências, tem influências internas como hormônios, tem influências externas, que é diferente do homem. O homem, ele por si só, ele é mais realizador e a mulher mais intuitiva. É claro que todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Então nós temos as duas capacidades, tanto de intuir, de sentir, quanto de realizar. Mas o homem, ele meio que ignora às vezes os medos, a baixa autoestima, a baixa autoconfiança e vai Isso está relacionado ao organismo, à genética ou a comportamento, a cultura? Genética, comportamento, cultura, influenciando tudo em geral. Né? O homem era o cara que tinha que sair para defender a família dos predadores. Ele tinha que ir para o combate. Quem ia para as guerras? Os homens. Tem se perdido isso um pouco hoje? Essa figura de homem primitivo. Até porque o que acontece muitas vezes, a própria mulher ela está assumindo papéis diferentes que antes não se assumiam. A gente tem cerca de 100 anos que a mulher teve a primeira carteira de trabalho assinada, pôde assinar a carteira. É tudo muito recente. E às vezes a mulher ela tem que se impor mais ainda para conquistar o espaço dela no mercado de trabalho. E isso assusta os homens também, muitas vezes. Porque o homem, até então, 100 anos atrás, era uma vergonha para ele se a mulher dele trabalhasse. Ele saía para trabalhar e a mulher dele ficava dentro de casa. Era uma honra para ele fazer isso. Então, no seu inconsciente coletivo, tá que você pode se sentir inseguro se a sua mulher tiver mais sucesso que você. E não foi algo programado, né? Ninguém imaginava que as mulheres iam ter essa evolução, esse avanço. Que no último episódio também a gente recebeu aqui a Cíntia Bueno. E ela tem um trabalho também exclusivamente para autoconhecimento do público feminino, só que o público dela é de fato só a mulher.
E como a gente estava falando aqui, não se tratava a questão de mentalidade no passado, então talvez seja necessário, como você faz hoje, atender os dois públicos, porque é um novo processo, é uma nova etapa, é uma nova geração. E construir, renovar tudo que já existe, é necessário que a pessoa entenda ou se conheça, né? Essa importância do autoconhecimento. Porque se você não conhecer seus limites, né, e sua capacidade, também não adianta você explorar novos projetos, novos sonhos. Eu reluto muito quando eu ouço a palavra coach, vou confessar para você. Mas eu não ligo isso à questão do aprendizado, que o coach, se eu não me engano, é professor, né? Coach é treinador. É treinador, né? Então, assim, as pessoas, como lidar hoje com as pessoas que usam desse ambiente para alimentar falsas expectativas, né? E talvez a questão do autoconhecimento que a gente sempre tratou aqui vai fazer a diferença. E hoje a sua linha ela é voltada para a questão mais do autoconhecimento, do desenvolvimento ou da construção realmente de uma nova geração de mulheres ali e de homens com mentalidades atuais. Como é que funciona a sua linha hoje de atuação? Respondendo a sua pergunta, hoje eu me proponho a despertar o potencial que existe na pessoa, seja ele homem, seja mulher. Vou te dar um exemplo de um homem que eu atendi em uma única sessão e ele foi capaz de passar num processo seletivo que era 2 degraus a mais do que ele estava. Ele chegou para mim extremamente inseguro, achando que não ia passar, ele ia fazer só por fazer o processo. E justamente por eu mostrar para ele quais eram os pontos de melhoria que ele precisava ter. E onde ele precisava ajustar, e até a narrativa que ele tinha que trazer para o processo quanto a esses pontos de melhoria. Porque as pessoas conheciam ele já. Então não ia construir um personagem. Um personagem novo. Mas ele ia dizer o que ele estava fazendo para melhorar aqueles pontos de melhoria. Né? Melhorar os pontos de melhoria ficou estranho, mas melhorar os pontos negativos. E mostrar as fortalezas dele. E naquela sessão, que foi muito intensa, ele fez o processo seletivo, a liderança falou que não esperava que ele fosse tão bem, ficou impressionado e promoveu ele para 2 cargos acima do que ele estava. Da expectativa dele. Né? Não, a expectativa era aquela, mas não era normal. Ele era assistente júnior, ele foi para pleno. Sim. Foi para sênior, né? Pleno, sênior. Ele foi direto para sênior. Então ele ia fazer, mas sem expectativa de passar. E aí quando você consegue despertar esse potencial da pessoa, a pessoa faz coisas inacreditáveis. Eu tenho uma mentorada que também, ela pediu demissão de um emprego, foi para outro para ganhar o dobro do que ela ganhava no primeiro. Sim. Então são tomadas de decisão que às vezes você não entende a força que você tem. Infelizmente o coaching, ele veio para o Brasil com uma conotação muito ruim, ele foi muito mal difundido. Se você chegar nos Estados Unidos, eu assisti uma palestra do Jerônimo Thelma, ele mora nos Estados Unidos hoje. Ele foi se consultar com o médico, o que você faz? Ele, sou coach. Ele, preciso de você. Lá, coaching tem nas escolas, a matéria coaching tem nas universidades, nas maiores universidades, Harvard. Os próprios atletas precisam de coaches para poder fazer os seus treinamentos, porque existem técnicas de visualização, de repetição, que o coach faz para que você possa conseguir ressignificar suas crenças. Quando eu falo na questão da objeção assim, é justamente não pela palavra ou pelo treinamento, mas sim das pessoas que usam isso aí de uma forma totalmente errada. Por quê? Eu entendo, assim, toda a sua história, você vê que é necessário você passar por etapas. Não existe a possibilidade de você pular etapas. Então você me falou de um rapaz que as pessoas já conheciam ele e ele tinha dificuldade em determinada área, que ele precisou de um treinamento, de um autoconhecimento, de exercitar novas ações para poder alcançar o que ele precisava. Então chega um momento que se não tiver orientação você vai estagnar. E isso pode não só trazer problemas de construção, como também regredir, porque você, cheguei até aqui e a sua expectativa, né, se limita. Então, só isso? Não. A questão de um desafio a mais, né? Então, eu acho muito interessante. É algo que eu super apoio, tanto que eu estou muito feliz de receber você aqui, de trazer esse conteúdo para as pessoas. E, assim, se você pudesse falar diretamente com cada ouvinte ali agora, né, sobre a questão de autoconhecimento, sobre a influência das pessoas que vivem ao seu redor, né, quais são as frases e as palavras que você utilizaria para incentivar e cuidar dessa galera aí que precisa? Então, como
Como eu te disse, eu acho que a questão da ambiência é fundamental. De você realmente buscar pessoas que te incentivem, que despertem em você a sua melhor versão, que te validem, te reconheçam por aquilo que você é, por aquilo que você faz, que te estimule a crescer, a se desenvolver. Então isso é uma das coisas fundamentais. Você ter um mentor, ter um coach para poder te ajudar, isso também vai economizar anos-luz, porque é o que você falou, precisa ter paciência. Até o prédio mais alto do mundo, em Dubai, ele foi construído em 6 anos. Porque se você constrói muito rápido, você deixa os alicerces instáveis e aquele prédio vai cair. Então precisa ter um tempo. Mas quando você tem um direcionamento, um projeto, as chances de dar certo é muito maior. Então isso faz toda a diferença. E aí por que eu fiz um método específico para desenvolver essas pessoas, que se chama magia? É um método baseado em 5 pilares, que é a mentalidade, que é sobre tudo isso que a gente trabalhou aqui, conversou aqui, porque sem uma mentalidade de abundância, de prosperidade, de que é possível você desenvolver essa sua melhor versão, você não vai. A autoliderança, você precisa se autoliderar primeiramente. Não adianta você querer influenciar o seu liderado, a sua esposa, seus colegas, se você não é capaz de liderar a sua vida. O seu filho, menina, sua filha, ela não vai ouvir o que você fala, ela vai ver o que você faz. Você pode dizer para ela que é errado, mas se você fizer alguma coisa que você diz que é errado, daqui a pouco ela vai estar reproduzindo, como você acabou reproduzindo inconscientemente a forma que seu pai dorme. Então, ela está observando tudo que você faz. Então, você precisa liderar a sua vida, assumir o controle, as rédeas daquele barco para ele poder passar pela maré, pela quebrada ali. Depois, é a gestão das emoções. A gente não consegue evoluir sem gerenciar as emoções. Eu consigo controlar a emoção que vem em mim? Não. Você vai sentir medo, você vai sentir raiva, você vai sentir vergonha. N emoções, positivas ou que a gente não fala negativas, mas emoções que não trazem sentimentos bons. Você precisa entender aquelas emoções e saber lidar com elas. Hoje, se você gritar no trânsito com alguém, é capaz de alguém sair armado e fazer alguma coisa contra você. Então, você tem que gerenciar suas emoções. Se você se controla para não fazer isso num ambiente austero, por que de repente você não vai se controlar na sua casa, você não vai se controlar no seu trabalho, não vai se controlar com o cliente? Então, você aprende a gerenciar as emoções. E elas é que vão fazer você... Porque primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Se você der uma topada na mesa, é provável que você xingue para depois você justificar. E falar assim, nossa, também você não presta atenção, então por que essa mesa tá aqui? Então primeiro você sente, a emoção está presente em todo ser humano. O Daniel Kahneman, que ele morreu até esse ano, ele fala que nós somos seres emocionais. Você até perguntou como é que isso foi difundido lá pelo Daniel Goleman, né, essa questão das emoções, por isso que ela é muito recente, antes não se falava disso. E ele vem falando que nós não somos animais racionais, nós somos seres emocionais. E então gerenciar essas emoções vai fazer você ir além, vai fazer você ter resiliência, vai saber você lidar com os fracassos, com as falhas. E aí o próximo passo é implementar novos hábitos. E para implementar novos hábitos, você não pode simplesmente parar os hábitos ruins. Hábito não se para, hábito se substitui. Você vai trocar um hábito por outro. O nosso cérebro ele precisa de uma forma gradativa para poder se adaptar a um novo hábito. Então você começa a colocar hábitos novos que vão ser implementados em todas as áreas da sua vida, aos pouquinhos, e o seu cérebro vai começar a ter uma recompensa, sentir um prazer por aquilo ali. Entender que teve ganho. Pode ser um ganho físico, pode ser um ganho emocional, pode ser um ganho de ambiência, pode ser um ganho de reconhecimento, pode ser um ganho financeiro. Então você teve ganho e você vai querer continuar naquela estrada ali. E por último, tudo isso vai culminar no aumento da sua autoestima e autoconfiança, que é o último pilar. Que independente de qualquer circunstância, você vai estar bem com você mesmo. Exatamente. Porque você vai se priorizar, você vai ter auto-amor, ter uma autoimagem de quem você é e do que você é capaz de fazer. Porque se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar? Né? A gente falou no início sobre a questão de quem vai incentivar você a chegar em lugares inesperados se você não buscar por isso. Você vai vender o carro, se você não passa confiança, a pessoa vai comprar de você? Não compra, não. Se você não compraria o seu produto, como é que a outra pessoa vai comprar? Exatamente. Se você se compromete a ir para academia e não vai, imagina que você contrata
alguém, um pedreiro, para vir aqui, ele não chega pontualmente. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, você vai contratar ele de novo? Não, só uma vez. Não. Aí você fala para você mesmo que você vai fazer uma coisa e você não faz. Não faz um dia, não faz 2 dias. Você vai perdendo a sua autoconfiança. E pode acontecer de várias formas, né? Não só pessoal, como externa também. E aí a importância de ter alguém para te orientar e conduzir você para... Eu queria só deixar uma coisa bem clara, tá com bateria daí? Tá com 5 minutos. Diferente desse conceito de... Como é que eu posso trazer aqui? Financeiro, né? Eu acho que quando você alcança essa plenitude no autoconhecimento, eu acredito que independente da circunstância, você é uma pessoa totalmente realizada. É porque a mentalidade ela tem suas fragilidades. Você pode construir sonhos que talvez sejam inalcançáveis por conta de circunstâncias externas mesmo. Mas assim, quando você sabe do seu potencial, mesmo que isso não aconteça naquele momento ou leve um tempo a acontecer, você vai estar realizado durante esse processo, né? Eu acho que é muito importante porque implementar na mentalidade de alguém algo que é inalcançável naquele momento ali pode causar muita frustração. Então, por isso que eu sempre digo assim, cara, relacionamento eu acho muito espetacular, que é você sente a dor, você vive ali naquele momento e você compartilha experiências que não por mais que você chegue aqui com uma fórmula, olha, isso aqui é uma fórmula da felicidade, que se você aplicar ali vai dar certo, vai, mas tem coisas que acontecem que é muito particular. Exatamente. Sabe? São às vezes, vai ter um momento que você vai lembrar de alguma coisa da infância ou de alguma parte que não foi resolvida, como você mesmo falou, você não consegue resolver problemas anteriores, que vai te dar uma certa travada ali. Então, assim, se você buscar esse autoconhecimento, eu acho que você vai conseguir superar todas as etapas curtindo aquele momento. É diferente. Eu tô rindo aqui porque estou muito feliz que você tenha chegado a essa conclusão. Então pode complementar, que eu sei que você tem muito mais aí. Então foi perfeito o nosso bate-papo. Porque o que eu tenho como lema? Eu construo a minha vida plena todos os dias. Eu falo que a gente não vai procurar o pote de ouro no final do arco-íris. Eu vou desfrutar da vida hoje. Hoje é o único dia que eu tenho. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Esse é o único dia. E desse único dia eu quero desfrutar da melhor forma. O trabalho para mim é um prazer. Estar com a minha família, com os meus amigos, sair, me divertir, tudo é prazeroso para mim. Então eu desfruto de uma vida plena, que é estar inteiro, estar íntegra nesse dia que Deus me permitiu estar viva. E amanhã eu vou fazendo a mesma coisa, cada vez melhor, cada vez com mais esmero. Nunca vai ser um esforço. Não é um esforço. Então eu já me sinto realizada hoje, mas eu estou construindo o meu futuro. Se eu tiver mais, como meu avô faleceu com 95, se eu tiver mais 40, 50 anos, eu tenho quase mais uma vida pela frente. Então eu não posso ter uma visão de que, só tenho hoje, então eu não vou ficar dormindo e não. Não, acaba, não sei quando vai acabar. Você conectou tudo agora nessa sua última fala. Porque é exatamente isso. Eu não quero que. Não existe fórmula mágica, não existe um padrão para todo mundo. Acorda às 5 horas da manhã. Banho de água gelada, lê o livro. Não tem esse padrão. É personalizado. É o que funciona para você, que não vai funcionar para mim, não vai funcionar para ele. Cada um vai ter o seu jeito de levar a vida e entendendo que você precisa nutrir todos os seus pilares. Né? Da forma como você sonha, e os sonhos têm que ser palpáveis. Você falou muito bem. Não adianta eu ter um sonho inalcançável. Por isso que a gente faz lá na Boa Formulação de Objetivos um sonho que tenha prazo, que seja possível, que esteja no seu controle. Não adianta você querer um sonho que dependa de alguém. Tem que depender de você. E se acontecer alguma coisa que interfira, que não depende, como no caso quando eu fui ser professora e veio um fator externo, é você, qual o plano B? Plano bom é plano que você pode mudar de porta. Você pode recalcular a porta. Precisa ser engessado. Se você chegar numa estrada e tiver interdital, o que você vai fazer? Vai sentar e vai chorar? Pode até chorar um pouquinho, mas depois você dá a volta e tem que sair. Não vai ficar parado ali a vida toda. Bom, então se você encontra uma estrada fechada, você pode até chorar um pouquinho ali, um tempo, depois você recalcula a rota e vai para outro lugar. Então é sempre bom você ter também uma rota de saída, um plano B,
passaporte, visto, amigo. Ah, e detalhe, para você saber para onde você vai, você tem que saber de onde você está partindo. Porque, por exemplo, eu não tinha o visto dos Estados Unidos. Eu queria ir do Canadá para os Estados Unidos e eu não podia. E aí eu mandei mensagem para a menina que estava me assessorando e falei, poxa, mas minha amiga japonesa vai, eu não posso ir. Aí ela deu gargalhada e eu falei, com a graça. Ela, Xanxira, do Japão para os Estados Unidos não precisa de visto, do Brasil precisa. Não sabia. Então, explica direito? uma grande sacada é, você pode estar partindo de um lugar, eu estou partindo de outro. Não tem como ter fórmula, entende? Se eu comprava um livro, eu vou solucionar todos os problemas da minha vida. Não tem. Precisa entender de onde você está partindo, qual o trajeto que você precisa fazer para chegar lá, que vai ser diferente do meu. Por isso, é completamente personalizado. Então, eu acho que esse tempo não é o suficiente para a gente abordar todos os assuntos, mas foi um prazer estar aqui em mais um episódio do AlunoCast, tratando mentalidade, família, negócios e Dira Lopes. Cara, muito obrigado. Foi uma aula aqui, eu fiquei me deliciando aqui o tempo todo com vários assuntos. São assuntos que têm muito a contribuir para a sociedade, né? Nessa mudança de geração. Eu acho que é importante as pessoas se cuidarem, buscarem conhecimento e também agregarem valores à vida de outras pessoas, né? E assim, trazendo essa mensagem, fala um pouco de como as pessoas podem fazer para te encontrar, de páginas sobre seus projetos e algum trabalho que você esteja já realizando nesse momento, você pode falar. Sim. Inclusive, você me lembrou uma coisa que hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. E o Brasil, ele é o primeiro no ranking de ansiedade do mundo inteiro. Olha só que novidade fresquinha aí que eu tô. É o primeiro no ranking. E por isso é muito importante a gente se conhecer, é muito importante a gente fazer a gestão das nossas emoções. Porque dado a comparação que existe hoje em dia por causa da internet, por causa das informações, a gente está o tempo inteiro querendo os resultados imediatos. A gente quer construir e esperar a árvore crescer para frutificar. Então, pensando nisso, eu vou fazer um evento no dia 16/10, na quarta-feira que vem, pelo Zoom. Precisa se inscrever, a minha página está no Instagram, é só clicar lá, se inscrever, é gratuito, é online e ao vivo, não vai ficar gravado. Que pena, hein? Tem que participar online agora. Tem que participar online. Então é só se inscrever no link da página e me encontrar às 8 horas no dia 16/10. E eu vou ter 2 horas para destrinchar assuntos muito importantes dentro dessa metodologia que eu falei. E, inclusive, eu vou abrir para quem tiver interesse, vou fazer uma mini mentoria ali com alguém para poder fazer uma demonstração, já ajudar a pessoa para ela sair dali com uma ação estruturada, para dar o primeiro passo. Eu achei super interessante, a minha mentoria já foi feita hoje, um pouco, mas já valeu quase que uma vida, entendeu? É muita ideia, quando você vai conversando, você vai percebendo sutilmente cada etapa, cada processo que faz você se tornar uma pessoa cada dia melhor. Muito obrigado pela sua participação, um prazer, espero que você volte, que eu acredito que ainda tenha muita coisa pra gente discutir aqui ainda, conversar, e foi de verdade um prazer poder estar recebendo você aqui hoje. O prazer foi meu, eu trago a gratidão como um dos últimos hacks aqui, que é poder ter sido tão bem recebida e ter a oportunidade de trocar esse bate-papo gostoso com você. Obrigada. É isso aí, pessoal, esse é mais um episódio da AlunoCast. Curte, compartilha e comenta. Quem sabe você não pode estar aqui no próximo episódio. Obrigado, pessoal.